Luigi, Fala comigo. você já ouviu falar que as pessoas entram no fundo do poço? Eu já, ué. Muitas Quem vezes. não, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca teve, ou pelo menos na beirada do fundo do poço. Tem muita gente que vai no fundão mesmo. E cava. E cava. Até da água. É. Aí a água bate no Tem nariz. muito disso, não é não? Tem. E é desesperador. Sair desse fundo do poço, às vezes, a pessoa não consegue ver nem sentido para sair de lá. E detalhe, é muito difícil sair do fundo do poço. Às vezes sem ajuda, às vezes sem... Como sair do fundo do poço? Como sair do fundo do poço. Às vezes a pessoa fica sem motivação até mesmo para tentar se agarrar em alguma coisa. Faz sentido? Faz, ela vai cavando e vai se afundando cada vez mais, a água começa a subir, é um desespero. Pois é. É. Hoje é um podcast muito interessante, muito importante para a vida das pessoas, para a nossa vida, para a história aqui do Plavoncast. E nós vamos contar essa história. Mas conta para as pessoas onde que nós estamos aqui hoje. Então muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos no Plavoncast. Aqui a gente discute as estratégias para que você possa voar online, ou seja, lançar os seus produtos na internet com segurança sem ficar perdido no caminho. E falar de fundo do poço é importante alertar as pessoas para isso, né? Que existe um fundo do poço. Porque será que tem um método? Será que tem um jeito de... Será que tem alguma estratégia? Será que tem alguma técnica? Eles falam o seguinte, você tem alguns pontos na sua vida que tem que estar equilibrados. Existe uma técnica então onde você equilibra essas questões da vida. A pergunta é, tá no fundo do poço? Ok, mas dá pra sair. Dá pra sair. Esse que é o ponto. Esse é que é o ponto. E nós vamos falar disso. Nós vamos falar exatamente isso. E com quem? Nós vamos falar hoje com uma menina que é bacana demais, bonita pra caramba, gente boa, simpática, engraçada. Nossa, bom demais. Ela... E esteve no fundo do poço? Esteve no fundo do poço, saiu... furou bastante o fundo do poço, ficou abaixo do fundo do poço e saiu de uma forma magnífica. E tá indo pro topo agora. Do fundo do poço ao topo do mundo. É isso aí. Lindo, vamos lá. Ela se autodenomina... Eu não sei falar isso. Se autodenomina Joy to You. Joyce Baessa. Olá! Joyce Baessa, que legal. Tudo bem? Chique! Ficou legal? Lindo! Nossa, tô me sentindo demais. Acho que eu tenho que vir aqui mais vezes. É? Isso aí, pode ficar à vontade. A casa tá aberta. A casa é sua. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo aqui delicioso com vocês, viu? Que bom, ficamos felizes. A honra é nossa, você sabe, né? As pessoas vêm aqui achando que a gente, elas que estão honradas, e a gente aqui... É engraçado isso, né? É bom demais. É muito bom conversar. As pessoas dizem que vem aqui para aprender alguma coisa. A gente que larga aprende. tudo aqui pra gente. É impressionante. É uma delícia. Mas conta pra nós, assim, da onde você veio? Quem é Joyce? Quem é Joy? Querida, é isso aí. Sou a Joy, né? Meu nome é Joyce, meus amigos me chamam de Joy, né? Legal. E... assim... Teve um momento da minha vida é isso aí. que eu tinha uma tia, né, que era um pouco afastada, mas que sabia de todo o contexto. E ela falou pra mim: ô minha filha, você nasceu pra sofrer. Que de isso? Tanta coisa ruim que acontecia aqui na minha vida. Por Deus, eu tô aqui muito arrumadinha, né? Graças a Deus, cheia de vida e saúde. Isso aí. Mas já ouvi isso das pessoas. Não, essa daí nasceu pra sofrer. De tanta coisa ruim que acontecia uma atrás da outra. E você tinha quantos anos no dia dessa declaração? Nessa declaração, eu tinha quase 30, assim. 28, assim... Acho que 28 anos. Ah, tá. Então isso vai acontecer daqui 10 anos ainda. Mas antes dos daqui 20... 10 anos. Isso... Fala que tem 30 anos. Quem acredita num trem desse? Tá de brincadeira. O Luiz disse que eu tenho 18. Eu falei, sim, então é isso que eu tô dizendo. Daqui 10 anos, então isso vai acontecer. Você sonhou
com a sua tia, né? Fazendo essa falando E vocês isso. falam que eu sou simpática. Vocês que são demais. É, e eu não tô exagerando. O povo tá vendo aí, tá vendo. Você tem cara de muito jovem. Viva o Botox! Viva o Botox. Viva o Botox. Quem viva o nunca, Botox. né? Não, eu nunca. Viva o Mas Botox. tô precisando até. Não, eu tô precisando, mas deixa pra lá. Agora vamos lá. Tem uma certa idade que todo mundo precisa. Pode ser que você eu não tive queira, que vai ser por precisar. emoção, entendeu? Igual Te enfia. enfia lá, Cara, um dia você sai de lá. 30 minutos abaixo da... Eu vou esperar o Botox evoluir. Mas, ô Luiz, quando eu ouvi essa declaração de uma tia distante, né? Ela, né, eu já estava um pouco mais velha, mas ela disse isso exatamente pelo que aconteceu dali pra trás, né? Ah, sim, por causa da sua história. Exatamente. Ah. Eu vim de uma família extremamente estruturada, né? Acho que podíamos dizer que éramos os ricos da época, né? Tínhamos televisão, aquela de madeira, né? Caramba, você tinha TV controle remoto? Não era controle. Mas na minha rua mesmo, a gente tinha vizinhos que não tinham TV. É. Ah, sim. Eu A gente sei tinha o que é de isso. tudo, cara. Meu pai tinha E nós estamos carro. falando de qual cidade? É BH mesmo. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Na verdade... Legal. E na qual ver- bairro que é? Na verdade, eu nasci em BH e nossa casa era em Contagem. Contagem. Contagem, né? Assim, é tudo muito junto, É, né? Sim, Contagem sim, BH. É. sim. Pra quem não sabe, né? Contagem É é tudo grande grudadinho. BH, né? É grande É. BH, exatamente. Então, Sim. assim, né, o meu pai foi um vencedor aí na vida, né? Veio do interior, da roça, casou com a minha mãe também, que veio da roça. Então, estruturaram Que um plano legal. familiar. E qual que era o cumpriram. negócio da família? Não, o meu pai, ele trabalhava... Nossa, será que vocês vão lembrar? Na época existia uma empresa que se chamava já sei. Camig. Era como se fosse a Petrobras da agricultura. Tinha aí, só que ela era estadual, né? É Companhia Agrícola de Minas Gerais. Ela foi extinta aí ao longo dos anos, Aham. mas era uma empresa, assim, muito renomada no mercado e o meu pai era considerado que um engenheiro na época. Não existiam, assim, né, a possibilidade de ir para a faculdade, mas ele fazia muito curso do Senai, então ele era muito bem estruturado nessa empresa, então ele deu uma estabilidade financeira muito boa para a família. Ele conseguiu cumprir um plano familiar lindo, aquele plano padrão, né? Legal. Então Família, filhos, ele era o sonho da classe média alta, um sonho da classe média alta. né? Então Exatamente. ganhava ali, sei lá, Ganhava o super que bem. seria hoje equivalente a 20, 30 mil reais por mês. Cara, por aí. por aí, eu acho que sim. A gente Né? tinha uma vida muito boa. Muito boa. Viagem, carro, Sim. casa. Você já foi pra Era Disney? fora da... Não. Você não foi pra Disney, não. então não era 20, 30 mil por mês. É. Então era 10 mil por mês. Eu acho que vamos meu pai lá. nem sabia que existia Disney. Que era Isso. Disney. Então ele não gostava da Disney. Não, é porque, tipo, o sonho da classe média alta é eu tenho que ir pra Disney uma vez, pelo menos, na vida e tal. Não, mas beleza. A gente tava na época que videogame era o grande presente da época. pensa. Era diferenciado, Era era 30 fora da... anos atrás, né? E você tinha um videogame? Videogame, a gente tinha tudo. A gente tinha... Você tinha televisão de. Você tinha aparelho telefone de de linha. som. Telefone de Telefone linha. de linha. Isso veio depois, só pra você ter ideia. Gente, eu sou muito nova assim, não. Eu tô parando pra pensar aqui, meu Deus. Não, cara, esses bate-papos deixa eu são falar. muito gostosos. Lá cara. em casa, você sabe que a minha história é mais ou menos assim também. Aham. Eu sou num bairro mais humilde, que eu sou da Zona Norte, né? Sempre nasci e cresci na Zona Norte. Para quem não sabe, a Zona Norte em Belo Horizonte é a zona mais de moradia, né? Então Sim. são as pessoas... Os trabalhadores, Os trabalhadores, né, operários. operários moram muito, tem muita gente na Zona Norte e tal. No extremo, né? Sim. E eu era o diferente, porque é por causa disso. Tinha TV, É. tinha videogame. Até que videogame Tinha eu tinha carro. mais simples. Carro a gente tinha. Sim, sempre teve Aham. Ó, e carro. assim... E eu pagava lembro- merenda pra todo mundo no colégio. Os caras chegavam nos colégios. Não, sério mesmo. Você tinha pagava- biscoito recheado. É, Você tipo tinha isso. biscoito recheado. Eu, sério, velho. Você sabe Ele que era não- o mais querido do colégio, que ele pagava Não merenda era, pra não todo mundo. era, não, Coxinha, palhaço. pagava, Não era. comprava, Deixa eu te falar um comprava, negócio. todo mundo. Véi, você tinha Você chips. sabe o que minha mãe... Você tinha chips. Não, e você sabe o que minha mãe Tinha, falava? é uma chips. Que eu saía de casa... E eu lembro disso, que eu saía de casa lá arrumadinho, então assim, eu voltava só de short. Porque eu dava tudo pros outros. Mentira que você fazia isso. Minha Que mãe isso? fala assim, o Fábio dava os trem dele tudo pros outros. Cara, não você tinha tá falando nada. uma não tinha- coisa que eu lembrei de mim. Eu adorava dar minhas coisas pras minhas Eu não primas. tenho, não tinha Olha nada só. por causa disso. Engraçado, É. Eu né? queria as pessoas perto de mim e eu... não sei se era questão de Você queria que todos justiça. tivessem o que você Ah, tinha. Cara, você tá fazendo Então, assim, lembrar. era altruísmo, muito assim. altruísmo. Era, Altruísmo. sempre foi assim. Então, eu falo assim, o Fábio dava os tênis dele tudo. Ele não tinha nada. Porque ele pegava os tênis, as roupas, os negócios que eu ganhei. Eu nunca gostei de coisas chiques. Assim. Eu nunca fui um cara que gostei da moda.
Sim. Mas tudo que eu tinha eu dava pros outros. Olha isso, gente. E isso acontecia lá na sua família também? Então, tipo, entre os seus primos, você era, tipo, a bem-sucedida, era assim? Era. Era as melhores roupas? Era. Aí suas Era roupas isso tudo mesmo. iram para suas primas? Era isso. Lá porque- era quantos na sua família, assim? Quantas tias? Então, a minha mãe... essas famílias da roça... o povo Tudo tinha grande. 12, 13 lá na irmãos, minha né? eram 11 por parte de mãe e 9 por parte de pai. Eu acho que era 13 pra cada... Era 13 pra um lado e 11 pro outro. Eu nem me lembro bem. Então as festas de vó eram uma delícia, né? Não, a gente não Vocês tinha... não tinham a aquelas minha mãe- festas de vó? Não, a minha mãe... Ah. A minha mãe não tinha... O pai, assim, presente, né? Ah, A minha avó, ela teve filhos na roça, né? Era muito Sei. comum você casar e separar muito, né? sim, sim. E ela teve 13, né? Uma média aí de 3 com Três, cada homem. Coisa Mas assim, coisa não, pouca. não é julgando, não. Isso era muito Não, legítimo. compara não, porque a gente tem 20, 21. Não, velho. Eu achei que você falou coisa pouca. Menino, velho. 14, Não, menino, é. 13, menino. E assim, Putz, grila. era muito comum você ter vários parceiros, né? Sim. E ela acabou, assim, criando eles da forma que ela podia. Então, assim, Ah. dava uns pras fazendas, pras tinha crianças muito disso, né? servirem. Caramba. Cara, meu pai tinha achou muito a minha disso. mãe dentro de uma das fazendas. Por quê? Como ele era meio que o engenheiro da Camig, ele viajava pros interiores pra Sei. fazer a manutenção no maquinário, que ele era mecânico, né? Ele estudou mecânica. Então, ele conta, acho tão bonitinho na época que eu tive contato com ele, né? Ele conta que ele viu a minha mãe sentada perto do rio de costas, assim, uma mulher linda, lourinha, tinha 15 anos, né? E aí eles se relacionaram, mas assim, era uma Apaixonou. relação meio que afastada, porque ele via ela quando ele podia, ele trabalhava viajando. E ela achou ela na fazenda Que lá. bonitinho, prestando queria cuidar serviço pra dela. família. Olha Não, só. ele fez um plano familiar com ela, ele combinou com ela que ele ia casar com ela. Que legal. Ia trazer ela pra cidade. Então, meu pai foi o cara que tratou os dentes da minha mãe podres, sabe? Que comprou roupa pra ela no coisa centro da incrível. cidade. Sabe? Que deu pra ela coisa que ele levava pra ela bombom sonho de valsa, chinelos havaianas, revista de fotonovela. Então foi o sonho, né? O sonho da princesa, né? Caramba! Chegou no cavalo branco? Nada, Nossa. chegou no trator branco. Escrito Camille. Chegou no Escrito Camille. e escrito Camille de verde. Tipo isso. E ela, com certeza, ficou impressionada. Então, a minha avó, minha mãe foi a que casou bem, assim, né? A minha avó sempre mantinha as coisas em ordem, porque minha mãe era muito jovem, criada com uma natureza muito selvagem, né? E ela talvez não tinha sabedoria avó? de vida, né, para poder gerenciar um casamento. A minha Sim, avó já era é. vivida. A minha avó sabia que ela tinha achado um bom homem, né? E ela mantinha minha mãe ali, né, nas rédeas, né? Quando a minha mãe dava os surtos dela. Porque é normal, né? Meu pai viajava muito, era uma relação muito afastada. Sim. Então teve seus desafios. E aí sua família veio então para Belo Horizonte e vocês foram criadas aqui. São Fomos. quantos lá na sua casa? Assim, do casamento, era meu irmão mais velho e Que tem eu. isso. É porque as coisas desandaram depois de um tempo. Mas assim, Ah. meu pai e minha mãe tiveram meu irmão mais velho e eu. A Certo. diferença de 2 anos e meio aí de um pro outro, né? Aham. Mas é aquele. Compraram um lote no lugar muito bom, construíram o barracão na frente, depois até construírem a casa, aí Aham. mudou Você pra tinha casa. muito disso Então, também. tem muito isso lá na minha cidade, daquelas casas grandes na frente e o barracão no fundo, onde tudo começou. Ah, onde tá. a Então história você não começou. nasceu em BH. Nasci em BH, em Contagem. Meus pais já tinham casaram e vieram pra cidade. Ah, tá. Então o lote é aqui. Tá, sim, Contando sim, um pouco da história de vida deles quando eles iniciaram, Tá, né? Mas tá. vieram pra cá e Sim. começaram a vida aqui juntos. Sim, então você nasceu aqui, Sim. seu irmão veio primeiro, você veio 2 anos depois Sim. e ele te batia muito. Meu irmão? É. Muito. Como que eu adivinhei Aqui, isso? deixa eu te falar, como é que você sabe? Tá escrito Como na que eu minha cara que eu adivinhei isso? É apanhava? por causa dessa cicatriz ali, ó. É aquela ali que você tá escondendo com Cara. aquele blush. Ou, era caso de família, assim. Sabe aquele comentário da família, o Leandro bate na Joyce? Era comentário de Não, todo não, eu não sabia, eu chutei. Então tinha isso. Meu irmão batia muito em mim. Entendi. Se você Mas perguntar vocês são pra ele, ele fala, amigos? você merecia. Vocês são amigos? Ah, Não, a gente, depois de que a gente ficou adolescente, que a gente cresceu, a gente ficou muito amigo, muito próximo. legal. Aham. É. Sim. A gente enfrentou muito desafio juntos, eu Ah, e ele, sim. né? Meu irmão mais velho. Sim. A gente aproximou bem. Aham. E aí tinha aquela menininha crescendo, bonitinha e tudo. E aí, o que aconteceu? O que passou na sua cabeça? Porque você falou, a primeira coisa que eu quero fazer da vida é... Cara, eu era tão feliz, eu lembro que eu era tão feliz. Eu era muito feliz. Eu tinha um pai que me amava, assim, uma mãe que, sabe, cuidava de mim. Eu tinha familiares que estavam sempre
em volta, sabe? Me paparicando. Eu lembro, eu tenho uma lembrança de que eu era muito feliz, sabe? Uma casa linda. Legal. E eu lembro que quando eu tinha 8 anos, a minha mãe foi dormir comigo na minha cama. E eu achei aquilo muito estranho. 8 anos. Numa cama de solteiro, né? Eu falei assim, minha mãe não tá dormindo com meu pai, tá dormindo comigo. E depois eu fui percebendo que eles estavam se afastando, eles estavam se separando. E aí, 4 anos depois, quando eu tinha 12 anos, né? Ele foi convidado a se retirar da nossa casa, porque teve 3 audiências de divórcio e ele não compareceu em nenhuma. Então, ele foi considerado, na época, né? Não sei se hoje ainda é assim. Ele foi intimado por ofício. Ele foi considerado uma ameaça para a família. Tinha uma situação para resolver, ele não comparecia para resolver, então ele foi convidado a se retirar. Certo. E aí, assim, eu lembro, assim, como se fosse hoje, o oficial de justiça, meu pai abrindo o portão, o oficial conversando com ele, ele disse, moço, eu não posso ir embora. A minha esposa, ela é doente, ela tem problema cardíaco, ela nunca trabalhou fora, ela não tem estrutura para cuidar dos meus filhos, eu tenho um filho de 12, uma menina de 12, um menino que tá fazendo 15. Eu não posso, essa casa eu não construí só com meu dinheiro, não. Eu construí com meu suor também. Eu ajudei o pedreiro. Eu não posso sair da minha casa. Minha esposa, minha família precisa de mim. A gente tá separado, cada um meio que tá seguindo sua vida já há uns 4 anos. Mas a estrutura familiar precisa de mim aqui ainda. Ele não falou com essas palavras, é o que eu consigo falar hoje, né? Você consegue fazer uma depuração dos fatos, E aí o oficial falou assim, o senhor não vai sair não? Tudo bem. Ele pegou na época um celular tijolão, né, da época, já que a gente tá lembrando que a gente é velho. Sim. E ligou pedindo uma viatura. Aí meu pai falou, não, se o senhor vai envolver a polícia, pode desligar. Ele juntou as coisas dele, ele foi embora sem olhar pra trás. Ele juntou as coisas super rápido no quarto, que já era só dele, né? Colocou no carro dele, virou a rua, eu tava na rua, eu vi o carro dele ir embora. E eu não vi ele mais por 12 anos. Eu fui ver meu pai, eu tinha 24 anos. Caramba! Velho, e eu era a princesa do papai. Você não tem noção. Você era muito ligada, né? Muito, pra você ter ideia. A gente tinha muitos tios, como eu te falei, né? A família muito... E aí as minhas tias faziam programas com os meus outros primos e eu preferia ir com meu pai, porque ele jogava buraco com os amigos. Eu preferia ir com meu pai pra ficar do lado do meu pai numa mesa com tanto de homens. E às vezes tinha uma outra criança, mas eu preferia ir com meu pai do que sair. De tanto que eu era pegada no meu pai. Meu Deus, então foi um primeiro grande impacto que você teve na vida ali. Até então, pra ali mim... você começou a cavar o buraco. Não, pra mim, assim, a vida só tava... Eu não sabia o que estava acontecendo. Pra mim, a vida só estava acontecendo. Eu não sabia das consequências até então. Nossa. Eu fui sentir as consequências quando eu comecei a tomar consciência da vida. Legal, mas tá. Puxa vida, seu pai tava ali todos os dias ao seu lado. O que aconteceu, até Luiz? os 12 anos. De repente ele some. Mas ele só virou a pra rua. comprar cigarro. que é o famoso. Ele tá comprando cigarro até hoje. Até hoje. Então, assim, ele... O que eu sei é que os finais de semana foram passando, as semanas, os meses, e eu falava, mas o meu pai não vai voltar? A ração do cachorro tá acabando, das cachorras, né? As minhas roupas já estão desgastadas, os meus sapatos. O meu pai não vai voltar não, mãe? Eu falei, o que tá acontecendo E o que aqui? sua mãe falava? A minha mãe perdeu o controle da nossa família. Eu acho que ela se sentiu livre, liberta daquela... Pra ela era uma prisão, né? E ela esqueceu de mim. Eu fui abandonada pelo meu pai, que foi embora, e pela minha mãe, que ficou presente dentro de casa. Joy, Foi. que impressionante. Eu fui tomar isso, consciência disso, eu já estava mais velha. Mas hoje eu já tenho, assim, não tô aqui nem pra julgar eles, nem nada. Eu estou dizendo a percepção que eu tive que ter pra sair da onde eu estava, do fundo do poço que eu entrei, porque eu era muito jovem. A gente não tem 2 essa anos. consciência, não. Nem com- Tem! Pra você, a sua mãe, ela tá certa, pra você, o seu pai, ele tá certo. Quem fala pra você que eles estão errados? Mas vocês conversavam por telefone, alguma Não, coisa? Meu pai sumiu, ele sumiu da família dele. Sumiu. Nem os irmãos dele, ninguém sabia onde ele estava. Que é isso? Eu acho, Luiz, Aí foi que ele ficou 13, muito 14, magoado. 15, 16, 17, 18, 19. Só com 24 anos você voltou a ter contato com A ele. minha mãe, quando eu tinha 24 anos, eu trabalhava no Unibanco. Mais um ponto de noção que a gente é super Mas velho. Fala no é porque bem, nós vamos ter gente, que contar essa história também de como que você ganhou dinheiro, né? Quais foram as claro. profissões que você teve e tudo mais. É porque a Mas história só um familiar, ela ponto. tá muito incrível. Muito. Então, peraí. Cara, Eu tô contando a história só pra gente entender, legal? Então tá. Família
perfeita até os 12 anos, de repente, ruptura, radical. E você ali no olho do furacão. Eu tava ali, só vivendo a vida. Só vivendo a vida. Você estudava? Estudava. Seu irmão também? Vocês estavam no colégio, a gente bem? sempre foi muito estudioso. Você era nerdzinho? Você sentava na frente ou atrás? CDF. Mas eu era bagunceira. Eu era aquela pessoa estranha da escola, que eu era CDF, tirava notas ótimas e era bagunceira. Mas os professores gostavam de mim. Eu também. Eu era de todas as turmas, sabe? Quando você é de todas as turmas. Que era legal. Você era popular. Um pouquinho, sim. Pouquinho, sim. Não tive problemas com autoestima na escola, essas coisas, não. E você namorava ou não? Ou era mais quietinha? Eu vivi aquela época de ter que namorar escondido pra mãe não ver, dar uns beijinhos escondidos aqui e acolá e tal. Sim. Normal. Eu tentei seguir uma vida de uma adolescente normal. Tá. Mas sua mãe arrumou outro... A sua mãe casou de novo? Alguma coisa assim? Ela assim... O divórcio veio pra formalizar algo que já estava acontecendo há um bom tempo. Então ela já eles tinha... não estavam bem, estavam separados dentro de casa. Uma senhora que ele namorava. Minha mãe tinha um rapaz que ela namorava, Sim. que era inclusive mais novo que ela, porque minha mãe era muito bonita, né? E vocês sabiam? A coisa mais esquisita, uma coisa que eu comento, eu falo, gente, é muito estranho assim, os pais, eles têm que tomar muito cuidado com o que eles fazem na vida, pensando no bem-estar deles. Porque eles podem estar provocando consequências gravíssimas na vida do filho. Porque eu vi ali minha mãe namorando e falava, peraí, eu tenho um pai em casa? A minha mãe tem um namorado, ele era muito legal, ele me ajudava a fazer trabalho de escola. Eu falava, gente, que coisa engraçada. Mas eu achei que aquilo eles casados ainda? Assim, aquela coisa de dentro de Era casa, um separados. relacionamento aberto. Um relacionamento aberto. Não, eles estavam separados. Só eles dentro de separando... casa. Porque meu pai achava que se ele saísse, a gente ia sofrer Ah, muito. tá. Entendi. Não era relacionamento aberto. Ele tinha o casinho dele fora, né? Sim. E minha mãe tinha também. Não dá pra julgar, né? Não, julgando não. Eu digo o seguinte... Os pais têm que tomar cuidado. Mas é porque eles não esclareceram isso pra vocês, não, né? Tipo, a coisa foi acontecendo, eu cresci achando que era normal, por exemplo, quando eu comecei a ficar mocinha, homem casado, dava de cima de mim, que você sabe que os homens... Tem alguns homens que não têm valores nem princípios. Eu achava que era muito normal um homem casado dar de cima de mim. Olha pra você ver como que é perigoso isso. Caramba! Olha como é perigoso isso, gente. Isso é muito perigoso eu achava super normal um homem casado dar em cima de mim, assim, eu crescendo, ficando mocinha. Porque eu vi isso dentro de casa. E às vezes até amigos dele. Entendeu? Eu nunca... Graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação que foi ofensiva pra mim. Mas é lógico que eu convivia com pessoas, né? E eu sofri. Mas assim, isso também não era porque era natural? Né? Natural, eu achava natural. O homem tá cantando uma menina, uma moça, é normal. Só que eu achava natural o homem casado. O homem solteiro é super natural. Tô crescendo, tô ficando bonita. Mas eu achava natural o homem casado fazer isso, entendeu? Então, olha, você tem que tomar muito cuidado, gente. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Mas assim, você perguntou de namoro. A minha mãe firmou namoro, aí ela terminou, arrumou outro e engravidou quando eu tinha 14 anos. Aí um irmão que não era do seu pai. Então, você só que a gente cresceu sabendo que a minha mãe tinha problema cardíaco. Eu tinha né, quando ela engravidou, eu tinha 14 anos. Certo. Eu tomei um susto, porque eu sabia até que a gravidez minha era de risco, quando ela me teve. Falei, a minha mãe pode morrer a qualquer momento. E ela tá grávida. Então, assim, a minha mente entrou em colapso. Pra completar, 2 anos depois, ela engravidou de novo de outro namorado. Então a gente falou, agora é o fim. 14 nasceu. Com 15 anos o Guilherme nasceu. E quando eu tinha 17 para 18 anos, o Hugo nasceu. Tá. E a gente... E assim, desde que meu pai foi embora, o que eu vi foi minha mãe vendendo as coisas de casa. Eu sem roupa, sem calçado. Sabe? A casa começou a ficar sem móvel, começou a vender. Minha mãe teve que trabalhar de cantineira de escola pública. Não tô desmerecendo em nada, até porque ela trazia. Que ela tinha. Não, eu tô dizendo assim, ela nunca trabalhou. E ela teve que pegar o que ela conseguiu rápido. Sim. E ela nunca tinha trabalhado de experiência de nada, né? Assim, ela tinha trabalhado em outro momento numa empresa de estamparia, mas é nada que te fizesse uma carreira, né? Era coisas pontuais. E eu lembro que assim, a gente agradecia o emprego dela, porque muitas vezes ela trouxe a comida da escola pra gente comer. Falo, cara, se não fosse esse trabalho da minha mãe, já era. Como que seria pra gente? Que isso, era. Joy. Ela trazia até, tipo, sabe cachorro quente de escola, assim? Ela trazia até pra gente lanchar, era muito bom. E detalhe, gente, eu adorava. Muito bom, bom, eu também. Hoje eu não como mais a salsicha, né? Porque eu sou da raça fitness, então não cabe na dieta. Mas eu lembro, assim, que até ração pras cachorras não tinham e ela trazia os restos de comida.
Como da ela, escola. ela tinha problema cardíaco, ela não podia carregar muito peso, eu lembro que eu e o meu irmão, a gente ia encontrar com ela, porque ela ia a pé para economizar o vale transporte, a gente participando de tudo isso. A gente ia encontrar com ela no meio do caminho para trazer as sacolas de comida, de resto de comida dos alunos para as cachorras e comida novinha pra gente que tinha sobrado. Caramba, seu pai sumiu, não pagava pensão. Não, ele pagava pensão, mas o que a gente faz com meio salário mínimo? Porque rapidinho meu irmão fez 18 sim. e aí pra mim ficou só meio salário. Sim. Entendeu? sim. O que faz com isso, gente? É, Né? até hoje. Cara, Tá, então agora super tem errado. o seu primeiro irmão, do pai, como que ele chama? O Leandro. Leandro, É, então agora tem mais Leandro, velho que eu. Guilherme E o Hugo. e o Hugo. Somos 4. E, Desde e então, você? é. Tá. E a sua mãe ali no meio, o que aconteceu? Então, ela, enfim, ela. O pai do último, o Hugo, né? Ele foi morar junto com ela. Ele era um cara que gostava muito dela. É um cara que a gente gosta dele demais. É um cara, né, que também teve, assim, veio da roça, veio pra cidade, um guerreiro. Ele era 10 anos mais novo que a minha mãe, né? E apaixonado com ela. Minha mãe era muito bonita. E até hoje, assim, ele teve o Guilherme como filho, porque minha mãe Cuidou, deu abertura pra namorar com ele. Ela já tinha o Guilherme era muito novinho. Certo. Então ele tem o Gui como filho, né? Ele trata muito bem os meninos, né? Na época, né, eles se desentenderam, terminaram, e a minha mãe meio que seguiu a vida ali da forma que ela queria, né? Então eu também fui fazendo as minhas coisas, fui buscar a oportunidade de trabalhar, porque meu pai me dava tudo. De repente eu me vi sem nada. Nossa, eu me lembro de uma vez, eu tava com uns 10 anos na 4ª série, a gente ia ter uma aula no sábado, pra repor, aquelas coisas de escola Sim. pública, né? Greve, essas coisas. Aham. E aí uma amiguinha falou comigo assim, vamos vir de roupa nova? Aí eu, vamos. Aí tá as amiguinhas, vamos. E aí eu tinha uma roupa que eu amava, assim, sabe? Só que ela não era nova, mas eu amava a roupa. Aí eu coloquei a roupa e fui super feliz. Na hora que eu cheguei na escola, ela falou assim, sua mãe não deixou você vir de roupa nova, não? Aí eu, gente, eu não tenho roupa nova. Aí eu comecei a entender que estavam faltando coisas pra mim, que as coisas não estavam sendo mais, sabe, não tava tendo mais reposição de roupa, de calçado. Sim. Aí eu vi que a minha família já tava meio desestruturada, eu comecei a sentir. Quando eu comecei a trabalhar... Como que foi isso? Que você acordou e falou, hoje eu vou trabalhar? Não, assim, eu fui numa lojinha de bairro pra pagar uma prestação, porque é muito comum nessas cidades, assim, a mãe comprar numa loja da fulana, da amiga, né? Certo. Fui lá Aqui pagar ainda a tem isso, prestação. Pagar a caderneta. Cadernetinha. Sei. E aí ela falou assim, Joyce, chegou calça jeans, chegou isso, chegou aquilo. Eu falei assim, nossa, Marlene, a gracinha. A dona Marlene. É, dona Todo falou bairro assim, tem a sua a dona Marlene. Marlene. Eu falei, Marlene, a gente não tá podendo, porque... Marlene Confecções. Chamava Emilene Presentes a loja. Emilene Presentes. Saudações. Aí ela era uma grande amiga da minha mãe de muitos anos, e que minha mãe era cliente dela, né? E aí eu falei com ela que a gente não podia, né? Que tinham as crianças, a gente estava apertado. Aí ela falou assim, e eu falei com ela, eu não tô trabalhando, ainda não consegui colocação no mercado. E ela falou assim, eu tô precisando de uma mocinha aqui pra loja, você quer vir? Legal. Falei, que massa. Fui lá, falei com a minha mãe, no outro dia eu já comecei. E aí você tava com 17? 17 anos. 17. E aí eu tava no ensino médio, né? Sim. Então, aí quando eu formei, aí eu passei pra uma outra loja de bairro, né? Pra poder já não ganhar só o salário, mas também uma comissão. Então sua primeira carreira foi de vendas. Vendedora de loja, dentro do bairro. De roupa. Legal. Roupa, no bairro. Legal. Então, e aí? Aí depois você pulou pra qual área? Eu tinha uma necessidade de ganhar mais, assim, Sei. sabe? Eu falei, não, eu preciso, não sei, algo movia dentro de mim pra frente. Sim. E aí, sem orientação da minha mãe. Minha mãe, eu só falava com ela assim, mãe, eu vou estudar em tal escola. Ela, onde que tem que assinar? Mãe, eu vou fazer crisma. Você precisa que eu assine alguma coisa? Sabe? Ela não fazia nada pra mim, eu fazia tudo, porque eu era de menor, precisava que ela assinasse. Ela nem, sabe, eu tava muito envolvida com as demandas das crianças, né? Então, assim, segui muito sozinha. É porque isso aí pra nós não ficou claro. O que são demanda das crianças? São seus irmãos que nasceram os pequenininhos que você tinha que cuidar deles. Eu cuidava junto com ela, né? Sim. Ela tinha que trabalhar, aí eu estudar, então a gente meio que tentou. Então você virou uma irmã. Irmã. Você cuidava deles. Eu cuidava. Sim. E aí, assim, buscando oportunidades, né? Fui crescendo.
Aí, eu falei do Unibanco, né? Como que foi? Depois das lojas, qual que foi seu próximo emprego? Depois de... Assim, eu achei que eu tava demais, assim. Eu saí de loja de bairro e fui pra loja do Barro Preto, né? Que é um bairro ali do centro de BH, né? Nossa, agora eu tô numa loja legal do Barro Preto, centro de modas de Belo Horizonte. E ali surgiu uma oportunidade pra eu trabalhar numa agência de empregos, temporariamente, 2 meses só. E eu ainda assim fui, porque eu falei, cara, eu tô dentro de uma agência de emprego, não é possível que não vai surgir uma oportunidade de uma empresa melhor do que uma loja. Fui. E aí lá dentro tinha um processo de seleção pra trabalhar no Unibanco. Mas eu me achava super incapaz, porque eu era a Joyce lá de Contagem. Quem era eu na fila do pão? Ninguém. Sim. Só que, por incrível que pareça, assim, eu prestei vestibular, tinha prestado vestibular e não passei. Aí eu fui ficando em lista de espera, não veio vaga. E parece que as pessoas foram desistindo. Uma pessoa da PUC me ligou, falou, tem uma vaga aqui, você vai querer cursar? Falei, vou. E era qual curso? Era administração. Aham. Mas, gente, eu fui todos os dias e voltei da PUC. Eu sentava na cadeira da PUC e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? A mensalidade é R$600, você ganha 392. Você tá louca, Joyce? Todos os 6 meses eu estudei sem pagar mensalidade, porque dentro de mim eu falava, Joyce, só vai. Porque lá na frente Deus deve fazer alguma coisa pra você, minha filha. Não é possível. Entendi. Por Deus que eu falava isso pra mim mesma. E nisso você já tinha passado na seleção do Unibanco? Não. Isso aí Isso era com o salário da loja do Barro Preto. Isso que me motivou. Não, eu fui no dono da loja. Gente, vocês lembram da Lai Jeans? Nossa, eu trabalhei na Lai Jeans. Lai Jeans. O dono, eu sou muito grata a ele até hoje. Eu cheguei pra ele, Paulino. Ele tem até posto de gás veicular, né? Como é que fala? É gás veicular? Gás MIG? Ele tem posto de abastecimento de carro a gás, né? Sim. Combustível a gás. E eu falei assim, Paulino, a sua secretária, lendo o jornal, acabou de me falar que eu passei, não passei do vestibular da PUC, que eu fui selecionada em listas de espera para uma vaga e eu aceitei a vaga. Só que a matrícula é R$600. Você paga para mim a matrícula? Falei com ele, você divide para mim, ele te dou o dinheiro e aí eu desconto R$200 do seu salário. Eu que ganhava 390, sobrou muito. Caramba. Falei, cara, eu vou porque eu não sei, Deus deve fazer alguma coisa lá na frente, mas vou. Beleza, fui. Foi tipo um chamado, né? Fui. Deixa eu lá. Eu sou de pegar as oportunidades. Sim. Fui. Prestei vestibular, me matriculei, paguei ele lá as parcelinhas, né? E com muita dificuldade paguei a passagem, vendia roupa da própria loja, que lá vendia atacado, levava pra universidade, sacolas de jeans, vendia pro pessoal da sala. Lá e fazendo dinheiro. Eu falava, eu preciso levantar dinheiro honestamente pra eu pagar a passagem. Sim. Então aí, beleza, como eu já tinha vencido essa etapa, surgiu lá na frente uma oportunidade de fazer processo seletivo pro banco, falei, Joyce, é a oportunidade que você mesmo falou pra você que Deus ia mandar, cara. Porque a minha autoestima era muito baixa, cara. Meu pai tinha ido embora, não tinha voltado. Minha mãe não ligava pra mim. Enfim, eu achava que eu não era merecedora de nada. Sim. E em algum momento ali você pensava em se casar e alguma coisa assim ou não? A vida toda. Porque eu tive criação familiar assim, né? Que a moça casa e tem filho. Eu fui criada pra limpar a casa e cuidar de marido. Então, mas não aparecia, as pessoas se aproximavam de você? Alguém tentou casar contigo? Não, namorei. Eu tive bons namorados e maus namorados. Eu tive normal, os dois. né? Muito normal. Sim. Muito normal. Mas assim, houve uma condução. Chegou um momento da vida que teve uma condução que meio que me impediu aí de dar muita atenção pra minha vida sentimental. Nós vamos chegar lá. Mas aí, você tá lá no Unibanco. Consegui a vaga. Massa. Deu tudo certo, né? Assim, por mais que eu achava que eu não iria conseguir, porque tinha gente de experiência mais qualificada, mas talvez até formada. Eu me vendi na hora do processo. Você é uma boa vendedora, né? Vendi. Você é uma boa vendedora. Você conta bem história, você é simpática, você mostrou ali claramente o que você queria. E que eu precisava. Massa. E que eu precisava. Legal. Então, dentro do banco, eu continuei na universidade. Aí eu até chorei, porque eu falei, caramba, vou pagar os 6 meses que tá atrasado. Que aí seu salário continuar. aumentou de 342 para 1.000? Foi tipo assim? Não, foi de 392 para 1.200 e depois 1.500. Caramba, você... Cara, você não tá entendendo. Você ganhou 5 vezes mais. Aí você ficou rica. Você tô rica. Entendeu? Eu tinha 21 anos e eu tava ganhando 5 salários mínimos. Você tô rica. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando no que tá acontecendo comigo. Que massa. Então, assim, eu achava nem que eu merecia. Eu tinha uma crença de não merecimento muito isso, grande. né? Porque a minha mãe colocou essa crença. Gente, eu não tô aqui falando mal da minha mãe, tá? Eu estou dizendo que as circunstâncias em volta da gente constroem o que a gente tem por dentro.
dentro de mim, eu tinha certeza que eu não merecia aquele emprego. Por que eu merecia? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que eu merecia? Por que as outras pessoas não Até, mereciam? deixa eu Belíssimo. te perguntar pela sua história e pelo que a gente entende também de como que isso acontece na vida da gente quando você fala essa questão do não merecimento. Sim. A gente sabe que os pais da gente geralmente... Não, essa é a pergunta. Você acha que essa questão do não merecimento vem da nossa criação, assim? Vem da criação das pessoas? Totalmente. O que acontece? Vou te exemplificar com um caso. Na época que o celular saiu, meu Deus, toda hora eu lembro que a gente é velho aqui, né? Toda hora. Na época... Vocês são velhos. Não, você tem que fazer Vocês isso, né? são velhos. Eu não sou velho, não. Eu lembro que as minhas amigas, que tinham uma família estruturada ainda, que não tinha tudo desmoronado, a mãe tava comprando celular nas casas Bahia de 10 vezes, né? Aquela coisa toda. E assim, cara, eu olhava os meus irmãos. Até que mais o Gui, né? O Hugo, eu já comecei a trabalhar. Mas enfim, eu arrumava uma casa gigante sozinha. Tinha que cuidar da comida, das roupas do neném, sabe? Porque minha mãe trabalhava. Eu ia a pé pra escola. Eram quase 3 quilômetros pra ir e 3 pra voltar. Eu não tinha dinheiro de passagem, mas eu queria estudar lá. Fiz prova pra passar lá. Era pública, mas tinha que fazer prova. Então, assim... Eu ia e voltava a pé, eu não pedia nada, eu limpava tudo, sabe? Eu achava que eu era uma super filha. E aí, minha mãe era muito brava. Eu apanhei muito, minha mãe tinha muito problema, assim, emocional. E aí, de longe, assim, a gente tinha uma copa, era aquele cômodo que se chamava copa da casa, né? Sei. Era grande, assim, uma mesa, assim, um móvel que chamava oratório. Sim. E ela do lado de lá e eu do lado de cá da mesa, eu falei assim, mãe, aqui, morrendo de medo. Eu falei assim, aqui, me dá um celular. Ela falou assim, você acha que você merece? Dentro de mim, eu falei assim, eu acho que eu mereço. Por quê? Porque eu vou voltar a pé da escola, eu arrumo tudo, eu olho o Gui, né? Eu sou uma boa filha e tal. Mas ela é minha mãe, como é que ela pode estar errada? Sacou? Então, assim, e você não questionava também, né? Você tá doido, sabe? Porque eu queria apanhar mais. Tá. E dar motivo pra apanhar. Entendi. Então eu falei, gente, por mais que eu achava que eu merecia, ficou no meu subconsciente que eu não merecia. Porque a minha mãe disse que eu não merecia. Então, quando eu arrumei um emprego bom que me deu um puta de um salário, por que eu merecia? Aonde tava a justificativa que eu merecia? Caramba! Entendeu? Eu comecei a sacar agora a história do fundo do poço. O fundo do poço era o ambiente que você vivia. Eu não tô nem na metade do poço ainda, querido. Mas já tava cavando ali, porque tava aquilo tava ruim. Tava cavando. Eu estava cavando porque eu não tinha consciência de que o meu meio era tóxico. Apesar do meu meio ter boa vontade. Minha mãe não sabia que estava sendo tóxico. Óbvio. Minha mãe não tinha noção, ela não tinha clareza do que Geralmente é isso, né? E na verdade ela também não teve essa representatividade na vida dela. A mãe dela morreu quando ela tinha 22 anos, quando ela estava ganhando o meu irmão. A mãe dela morreu no ponto de ônibus vindo para cuidar dela e do meu irmão. Ela sabia que a mãe dela estava pegando o ônibus para vir. A mãe dela morreu de problema cardíaco no ponto de ônibus, pegando o ônibus para vir, porque o Leandro estava nascendo. Ela foi saber depois de 3 meses que ela tinha morrido, porque todo mundo enganou ela. Falou assim, não, ela foi ficar com a sua outra irmã, que tá com depressão. Aí ela, mas eu tô tendo meu primeiro filho. Ela ficou com raiva da mãe, ficou com raiva da irmã. Aí quando contaram, ela foi pro fundo do poço e ela perdeu o controle da família. Ela me teve em condições de depressão. Ela me teve com depressão pós-parto, os vizinhos tinham que me olhar. Meu pai trouxe a minha tia do interior pra cuidar de mim. Minha mãe não teve força nenhuma. A gente vê os tombos que a pessoa... Gente, não tô julgando a minha mãe. Vê os tombos, mas não vê as cachaças que a pessoa bebe, né? Que Mas as passa, circunstâncias, né? Estavam ali, era tóxico. Ela não sabia que ela tava sendo uma mãe falha comigo. Ela não sabia. Ela não dava conta de ser melhor. Eu vou contar uma história, não é contar uma história, mas o que está acontecendo na minha vida agora, e vou tentar linkar aqui, vocês vão me ajudar a entender um pouco isso. A minha filha acabou de viajar, né, para fora, para buscar uma coisa dela. Ela é super... Eu falei que ela não tem limites. A Gabriela não tem limites. Seja específica, ela viajou para onde? Ela viajou para a Europa, para Portugal. Ela está indo para cidade de Portugal? Para Algarve. Beleza. Tá indo para lá para trabalhar e tal. E eu falo assim, e eu fiquei pensando, falei, gente, a Gabriela não tem limites. E ela nunca teve limites. Só que essa questão dos limites, num determinado momento, parece uma coisa ruim. A Gabriela tem quantos anos? Vai fazer 25 anos.
Tá bom, né? Bom, Solta, né? sim. Só que o que acontece? Ela nunca teve essa parada. E aí você fala, pô, isso é uma coisa ruim. E aí no frigir seria dos uma ovos... coisa ruim? Então, aí no frigir dos ovos, você vê que não é uma coisa ruim a pessoa ter limites, entendeu? O que você tá chamando de ruim é a sensação de que não pode fazer, é isso? De que não, medo, não é capaz. Os medos... Sim, De não ficar impondo medo. Porque o pai, a mãe, eu vejo isso assim. E eu fiquei pensando... Não se vai eu... aí que você vai se machucar, fica segurando. Eu fiquei pensando numa frase que você falou comigo aquele dia que a gente tava almoçando junto. Sim. E o Joaquim, né? O Sim, Joaquim é meu tentando outro filho. brincar e você comer dele E machucar. eu comer dele machucar e impondo limites pra ele. O Luiz falou, bicho, Deixa seu deixa, filho, cara. deixa um pouquinho, porque senão você fica impondo esses limites. E Ele isso não vai me ter coragem de pegou fazer nada. ao Sabe? contrário, junto com a Gabriela. Eu falei, velho, porque a Gabi era justamente isso, assim. Eu sempre deixei ela mais livre e tal. E hoje eu vejo isso como não sei se é culpa minha. Eu acho que tem muito... Agora vem a pergunta. Vocês acham que isso é da pessoa? A pessoa nasceu pra voar? Ou você acha que o pai e a mãe têm esse poder de cortar as asinhas? Boa pergunta. O perfil de cada pessoa... Você, né? Vou deixar você responder, que eu sei que é a... Não, Não, é isso, é isso. Assim, o que eu vou falar agora, possivelmente vocês sabem. O que cada um é, o perfil de cada pessoa, ele é composto basicamente por 3 tópicos. A personalidade, que é muito... Que é algo que às vezes vem da genética, sabe? Sabe quando você fala assim, cara, eu não consigo entender uma criança de 1 ano e ela é a mesma coisa da avó dela. Sabe umas coisas assim? Sim, sim. O temperamento, que é o tempero. É o tempero. Que vem muito disso daí, do meio que a pessoa vive. Por quê? Os Porque exemplos ela que pega ela o jeito, viu, tal. né? Tem uma coisa que eu falava com os meus irmãos, que era tipo assim, você não tem compromisso com as coisas, comprometimento, porque eles crescendo. Aí o Guilherme, por exemplo, fala pro Hugo isso, você não tem comprometimento, quer dizer, ele tá falando igual eu falava com eles. Então isso tem muito a ver com temperamento, né? Entendi. E o caráter, Externo. que é algo passado, são os valores, Tá. né? Isso tudo forma... Gente, eu falei muito rápido aqui, só pra ter Claro. uma ideia. Isso tudo forma um ser humano. Então, Tá, mas existe vamos algo lá na então. Gabriela... Então tem a genética, tem o temperamento e tem o caráter. Massa. A Gabriela, existe algo na Gabriela, algo que aconteceu, que a gente chama de sinapses neurais, em algum momento que não se consegue explicar, mas aquilo foi importante pra ela. Pode ter sido uma visão, pode ter sido algo que ela ouviu, pode ter sido uma experiência que ela viveu, mas aquilo dentro da mente dela fez tipo um choquinho assim, são as sinapses neurais. Caramba. E aí firmam dentro da mente da Gabriela e aquilo ali fez sentido pra ela. Pra ela desfazer essa sinapse neural, se for algo negativo, por exemplo, um trauma. Uhum. Entendi. Aí ela tem que trabalhar forte impacto emocional, emoções, pra ela desfazer essa sinapse neural. Putz, E quando a tô pessoa não ligado. sabe que foi traumatizada? Ela só segue a vida igual a Gabriela tá fazendo. Ela tá vivendo a vida e ela vai ter resultados positivos ou negativos. Caramba! A Gabriela vai ter resultados positivos ou negativos. E todo mundo vai ter, independente de sinapses neurais. E a vida de todo mundo é assim. Todo mundo é assim. A pergunta que eu te faço, Fábio, é: se a Gabriela errar, ela volta pra casa? E ela te encontra aqui pronto pra receber ela de braços abertos? Sim. Então, Esse aqui é É o que ela precisa. é o que ela precisa só do pai, da mãe. A segurança. Porto Porto seguro. porque o desafio dela vai ser muito menor. Agora pode Ele fez chorar. uma cara Agora engraçada. pode chorar. Agora- Chora. Você Não, sempre chora. Foi O legal. o desafio dela só vai ser mais duro se ela não tiver... Sabe aquela música do Jason Mraz? Que é 93 millions... Eu não sei falar inglês, mas eu vou te mandar ela depois. Tem uma parte que fala assim, filho, você pode andar por onde você quiser. Se precisar, você volta. Nós vamos estar Legal. aqui mais ou É, menos isso aí é sabe? isso. Massa, Depois cara. eu te mando Nossa, bonitinho. É emocionante. Muito bom. O que você precisa fazer pra Gabriela, você fez. É, Você deu entendi. amor, você deu amparo. E algo na Gabriela fez ela ser assim. Fez ela querer buscar novos caminhos. Né? A gente não precisa justificar tudo na vida. A gente precisa acertar a rota pra saber se a gente vai chegar onde a gente quer. Entendi. Caramba, que coisa linda. Olha que eu, Meu Deus. Você já Obrigado, pensou se a gratidão. Gabriela fica de aqui, verdade. você fala pra sem casar, filho e ter filho, ela fala, cara, eu queria ela viver o mundo, andar na Europa. É isso aí. Tanto Será é que ela te sonho falou dela. isso hoje. Não, me Pai, mandou. tô realizando um sonho. Não, ela me mandou Hoje uma ela chegou mensagem. na Holanda e já mandou mensagem. Ela falou assim, pai, eu tô muito feliz. Ela me Aí. mandou, nem sei. E tá ela no tá celular. sozinha, né, Tá, cara? Essa sozinha menina lá. sua Não, é demais. sozinha, foi na cara e na coragem. É. E aí ela falou assim, pai, hoje eu tô realizando um sonho, que é Graças. estar na Europa, fazendo o que eu sempre tive vontade de fazer. E assim,
Foi ela que correu atrás de tudo, teve os problemas. Ela me mandou uma mensagem, a guria mesmo falou assim: pai, se não fosse pra não ter emoção, porque ela foi, e disse que na hora de embarcar, eles questionaram a questão do teste, de Covid. Ah, sim. O teste Covid. Teste Covid. Aí falou que não precisava, porque lá só o fato dela ter tomado as vacinas já era suficiente, entendeu? Só que... Mas tem que ter emoção. Mas eu deixei, assim, vai resolver seus B.O., assim, ela tem que resolver mesmo. Mas um dia me deu uma tristeza, não com relação a Gabriela, seja, graças a Deus, estou muito feliz por ela, mas não foi... Eu fui visitar uma família... no interior, não lembro, numa cidade do interior, não lembro o nome, não lembro da galera, assim, era a primeira vez que eu tava vendo eles. E eu sou muito observador, apesar de ser falador também, mas eu observo muito as coisas que estão acontecendo ao meu redor, assim, às vezes eu fico meio viajando, mas nesse dia eu fiquei observando aquela família ali, e chegou uma prima, e ela era super baixo astral. Muito... Uma energia ruim. Energia ruim. Coitada, e não era dela. Ela tava sofrendo, ela tava em sofrimento. E eu fiquei observando aquilo e falei, poxa, que coisa estranha. Menina, daqui a pouco, o pai dela começou a falar dela. Puta, fiquei sem graça. O cara arrebentando a menina. Olha só. E ela acuada. Falando mal da menina. Assim, e na frente de todo mundo. Não, na frente de todo mundo. Dela, essa falando dela. Gente. Porque essa menina, não sei o que, não deu pra nada. Sabe essas coisas assim? Gente, olha isso. Humilhando. Eu falei assim... Tá explicado. Tá explicado. É isso mesmo. Porque essa menina é gorda, que não sei... Sabe daquele nível assim... E ela tipo, quase que falando assim, desculpa, pai. Por eu ser gorda. Por eu não ter dado certo. Caramba. Falei, putz... Aí eu fiquei pensando Olha assim, claro que aí... Não, tudo bem, então. Nós estamos falando de extremos, só que ali, eu acho que o pai, ou o cara, desculpa o termo, é muito filho da puta a ponto de fazer isso de maldade, ou o cara não tem noção nenhuma de que tá fazendo aquilo pela pessoa, né? E tá matando aquela pessoa, porque o que eu vi ali foi uma menina, desde muito nova, sendo humilhada, sendo maltratada, e que dificilmente vai sair dali... daquele lugar. É uma espécie de dominação também. Olha, pra essa moça sair desse lugar, ela vai ter que gastar muita energia. Ela vai precisar de muito mais energia do que a Gabriela precisou pra viajar pra Europa. Sim, total. Tenho certeza mais. disso. É muito triste ouvir isso. Não, impressionante. Mas eu vivi isso na pele. Porque eu fico imaginando o seguinte. Os pais... Fábio, a minha mãe me chamava de vagabunda. Isso aí é e foda. eu falava... Mas por que você tá falando isso, não, né? Ela perdeu o controle da vida, de verdade, da família. Então, assim, às vezes eu tava enxaguando o pano de chão, assim, no tanque, porque a gente limpava a casa o tempo todo. Era aquelas faxinas que duravam 2 dias, certo, que acordava a gente 6 horas da manhã. E tinha esse frenesi por limpeza. Tem gente que tem isso, e aí ela vivia xingando a gente, ela chamava a gente... O meu irmão mais velho, ele é homossexual. Assumido desde jovem, assim, principalmente depois que meu pai foi embora. E aí ela falava assim, porque aqui em casa a gente tem o gay e uma sapatão. E eu falava assim, será que eu gosto de mulher? Olha só, gente. Será que eu sou? Caramba. Eu não, acho que eu não sou, não. Cara. Velho, hoje eu rio disso, mas na época que eu não arrumava namorado, que eu ficava... Porque eu ficava estudando, a minha vida era cuidar das coisas. Assim, eu namorei, eu beijei na boca, assim, igual a jovem, mas tinha os términos, a gente ficava sofrendo ali um tempo. Namorei com 14 anos, aí eu terminei, porque acho que eles queriam avançar, eu era muito menina, né? Sim. Então, assim, aí, beleza, eu fui crescendo, com a minha mãe falando isso, eu falei assim, será que é isso? Será que será que eu não sou igual as minhas amigas, assim, pra frente, vou pras festas e tudo, porque eu gosto de mulher? Fiquei refletindo por isso. Mas assim, não é querendo colocar, né, as pessoas contra a minha mãe. É pra mostrar o que a fragilidade... O poder, a fragilidade... Né? O poder que a pessoa tem. Desestruturação de uma família pode provocar na vida das pessoas. Sem dúvida. Pra minha mãe foi ótimo meu pai ter ido embora. E pra mim, alguém perguntou? Cara, foi um desastre. Foi o início do fundo do poço. Eu chorava, não sabia por quê. Eu deitava no chão, não conseguia levantar. Nossa, assim, eu me lembro de episódios onde os vizinhos tinham que ir lá em casa pra me tirar do chão, sabe? Caramba, e que a minha mãe nem tava em casa e eu ligava, eu não tô conseguindo sair do chão, assim, não sei nem te explicar o que eu tô sentindo. Menina de 15, 16 anos, só absurdo. Como que foi a grande virada, então? O que aconteceu? Porque parece que tem mais coisas ruins que foram acontecendo. Você estava bem agora, você estava ganhando ali 5 salários mínimos,
com uma carreira no Unibanco. E aí? Apesar de, né? Apesar de tudo isso que você passou. Interações fora o contexto familiar. Isso foi me mantendo viva e acordada. Então, eu fui para a universidade, eu envolvia com amigos. Eu fui para o trabalho, eu conheci pessoas, eu interagia com os meus clientes. Você consegue perceber o que te manteve? O que me manteve? Não, Prumo. eu tinha uma certeza de que eu era de sucesso. Tinha massa. algo dentro de mim que falava assim, independente do que acontecer, isso, né? você vai seguir em frente porque você nasceu para ter sucesso. E eu tô falando que sucesso não é dinheiro, não é fama, não é nada disso. Sucesso é a felicidade. O que te faz feliz? Eu sabia que eu nasci pra ser feliz. Eu tinha certeza que eu queria ser feliz. Joy, alegria. Joy, alegria. Mas o meu nome não é outra coisa, não ser Joy, alegria. alegria. Mas assim, eu me sentia bem quando eu tava feliz. Eu me sentia feliz quando eu estava feliz. Mas então assim, eu sabia que dentro de casa tinha um contexto tóxico, eu já tinha começado a entender, mas eu não podia deixar minha mãe, porque ela já tinha 2 filhos, eu era muito apegada às crianças e financeiramente eu ajudava em casa. E aí você tava ganhando super bem, então, beleza. Não, quando eu tinha 24, a virada começou aí. Quando eu tinha 24 anos, a minha mãe entrou no meu quarto e ela constantemente ficava sem falar com a gente. Comigo, com meu irmão mais velho. Ela não tinha sabedoria para conduzir a família. Meu pai foi embora e ela quis viver a vida de adolescente que ela não viveu lá atrás. Errou. Ela pagou por isso. Então, assim, ela chegou no meu quarto. Eu tinha moto, eu tinha comprado uma moto, né? Eu lembro direitinho, tirei as coisas da moto, cheguei no quarto cansada, desmontando mochila e tal. Ia tomar banho pra faculdade, que eu estudava muito perto. E aí ela entrou no meu quarto com uma cara muito estranha, meu irmão mais velho junto com ela, que o irmão mais velho já tava mais próximo dela, assim. Aí você já tava no Unibanco ou não? Tava no Unibanco, tava até com terno azul, aquele terno azul que as meninas usavam. Sei. Aí minha mãe chegou, uma cara assim, um papel na mão. Nessa hora eu vou me emocionar, porque eu sempre me emociono. Mas ela chegou com um papel e falou assim, nesse papel tem o endereço e o telefone do seu pai. Eu vou te dar porque eu não aguento mais ver você chorar. Eu tinha 24 anos, eu chorava desde os 12. Caramba. Você vai, e se ele sumir, a culpa é sua. Porque eu quero vender essa casa, que a casa estava no nome dele e dela. Ela tinha medo do Guilherme Hugo ficar desamparado quando ela morresse e tal. E se ele sumir, a culpa é sua. Eu tô querendo vender essa casa, eu achei ele pra isso. E saiu do meu quarto. Eu peguei o endereço e fui. Isso, cara. Chamei um primo, porque eu não conhecia de lugares assim direito, né? Na moto não dava pra poder seguir GPS, essas coisas. Meu primo foi comigo. No primeiro dia a gente não conseguiu achar ele. No segundo dia, a gente chegou lá, o portão tava aberto e ele tinha uma Belina 88, que era o carro da família, e ele mantinha ela como lembrança da família. Ele não vendeu, ele tinha um carro dele próprio, ele tinha um caminhão, ele tava guardando o caminhão na garagem, inclusive, e a Belina tava no cantinho da garagem, a garagem aberta, eu vi o carro lá dentro e a placa. Falei, olha lá, a casa é ali, olha lá a Belina. E meu primo, eu veio que abrir a porta do carro andando, foi tipo cena de novela. E assim, eu sempre tive o cabelo muito grande, nessa época ele tava Chanel, aí eu cheguei, meu pai tava vindo, ele não me reconheceu. Nossa, eu chorei demais. Você não reconhece sua filha? Ele assustou e falou, Joyce! Aí eu quero ir embora e tal. Caramba. Você não me reconhece. Aí ele falou assim, se você quiser ir embora e voltar quando você tiver mais calma. Nossa, aí que eu quis ir embora mesmo. Falei assim, 11 anos pro senhor foi pouco, né? Aí eu entrei no carro e meu primo me tirou do carro. Aí eu entrei pra casa dele. Ele tremia. Aí foi o reencontro. A mulher dele desceu, que ele tava casado de roupão, porque foi meio que uma gritaria na rua, assim, né? Ela, o que tá acontecendo? Bem? Eu, bem? Ciúme, né? E meu pai tava de calça jeans. Meu pai não usava calça jeans. Ele era aqueles caras que só usavam calça social. Aí eu, você tá de calça social? Ele, minha filha, as coisas mudaram. Eu tenho um caminhão, não posso trabalhar de calça... De calça social, você tá de calça jeans. Pai, você tá de calça jeans, você nunca usou. Não, mais louco é isso, né? Depois de 12 anos, você tá de calça jeans. Já, velho, foi uma loucura. Foi bem legal, que assim. Coisa linda. E aí a gente teve uma aproximação, né? Sim. 2 anos depois, quando eu tinha 26 anos, a minha mãe faleceu. Efetivamente, gente. O problema cardíaco dela, ela só resolvia com cirurgia e ela sempre estava uma condição de não fazer. Divórcio, né? Depois vieram as crianças. Ela tinha medo de morrer na mesa de Sempre cirurgia. tinha uma condição de não fazer, né? O risco era alto. Então, assim, dessa vez não teve jeito. Né? O coração dela, ela tinha valvulopatia mitral. Então, quer dizer, a veia era entupida, então o coração tinha que trabalhar muito para distribuir o sangue. Sim.
O que acontece com o músculo quando ele trabalha muito? Ele cresce. Então o coração dela cresceu, não deu pra abrir o peito pra fazer o que tinha que fazer. Aí ela morreu mesmo. Não teve jeito. Aí meu pai estava presente na minha vida, né? E logo depois ele decidiu sair de novo. Oh, meu Deus do céu! Caramba! Então Sério. aí você teve que cuidar dos meninos. Eu morava num apartamento de aluguel, Aham. né? Tinha saído. A minha mãe vendeu, efetivamente, ela fez o que ela queria, ela vendeu a casa, deu metade pro meu pai, ele comprou um caminhão lá e tal. Com a outra metade, ela comprou a casa onde ela morou até o final da vida, e eu fui morar num barracão de aluguel. No apartamento. No apartamento de aluguel, porque a casa era muito pequena, não cabia todo mundo. E os seus irmãos ficaram contigo? Ficaram com a minha mãe. Com sua mãe. Quando ela morreu, eu saí do aluguel, voltei pra casa da minha mãe Sim. pra cuidar deles. E vocês estão lá até hoje? Não, aí a gente vendeu a casa, a gente vendeu o imóvel, né? Porque eram 4 irmãos, não fazia, a gente morou um tempo juntos, mas já não fazia mais sentido. Sim. Cada um tinha uma vida, né? A gente teve problemas financeiros pra poder resolver com a família da minha mãe e tal. Era um imóvel que tinha uma casa em cima e uma embaixo, enfim. O spoiler não foi fácil, né? Teve que dividir pra todo mundo e tal. E assim, era um imóvel já desvalorizado. Fala no seu microfone, viu? Ah, tá. Não, melhorou? Melhorou. Então tá bom. Não, então é isso, assim, aí beleza. Resolvemos essas pendências e cada um seguiu sua vida. Aí o meu pai decidiu se afastar da gente de novo. Eu acho que pra ele foi muito retomar o convívio com a gente e ver que a gente tava cheio de problemas. Igual ele falou, Joyce, eu já sou velho. Ele era bem mais velho que a minha mãe. Certo. Eu não dou conta de lidar com esses problemas mais. Não tô aqui pra julgar, eu faria de outra forma. Mas, enfim. Então, assim, quando eu penso que... Beleza, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do futuro. Agora é o topo do presente barra futuro, né? Até porque eu tenho um pensamento assim com ela. Eu tive questões para resolver com meu pai já faleceu também, e eu tive muitos problemas com meu pai. A gente teve lá em casa assim, a minha mãe era o nosso porto seguro, que graças a Deus está aí até hoje. E é uma pessoa sensacional e tal. E né, assim, eu tenho muito a agradecer a minha mãe, apesar de que ela não tinha... Ela tinha uma estrutura de algumas coisas muito boas, mas era muito frágil em outras, porque não teve a mãe também, que a mãe era... A minha avó era terrível, assim, era uma senhora difícil pra caramba de lidar, brava pra caramba e tal, não sei o quê. Beleza, ponto. Eu falo que é muito importante a gente rever o passado em alguns momentos, mas que o passado em si... ele não existe, né? Nem o futuro existe também. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, o passado, que me perguntam não, que falam assim, não, porque não dá pra você mudar o passado. Eu digo que dá. Aí as pessoas falam, vai, como? E você teve que fazer isso? Fui. Foi isso que aconteceu. Então a virada foi essa... A virada aconteceu depois que meu pai decidiu ir embora de novo. Narrativa que você criou. Minha mãe morreu, meu pai foi embora de novo. E aí eu fui no fundo do poço mesmo. Por quê? Porque eu saí do mercado financeiro, eu saí do banco. Você saiu do Unibanco. Montei. Antes do Itaú comprar. Não. Ou você pegou a transição? Itaú, você virou Itaú. Eu fiz a transição da agência. Eu lembro que eu saí de lá meia-noite no dia. Ah, é? Você que fez a transição? Caramba. Eu saí desse dia, eu saí de lá meia-noite. Eu trabalhava muito viajando. Certo. E as crianças ficavam muito assim, à mercê de pessoas que estavam em volta. E eu falava, cara, eu preciso ficar mais perto dos meninos, né? Então eu vou trabalhar por conta própria. Eu tive um negócio, né? Qual que foi o negócio? Eu costurava desde novinha. E aí eu montei uma confecção de roupa popular. Tinha um mercado muito bom na época. Mas enfim, eu fiz alianças erradas. Aí foi o meu fundo do poço. Eu pensei que eu tinha sofrido na vida. Não, então você virou fabricante de confecção. Fabricante de roupa. Tá, olha só que curioso. Você teve uma experiência com venda de roupas, gostava disso. Eu comecei a costurar virou com 13 gerente anos. de banco grande, ganhou muito dinheiro como gerente de banco grande. Saiu pra montar a confecção? Porque eu tinha que ficar... Eu viajava muito e eu ficava muito... Eu ficava muito, assim, às vezes tinha reunião em São Paulo, que não tinha essa coisa do online, igual tem hoje. Aí eu falava, Joyce, tem que ir pra São Paulo amanhã, reunião e tal, e voltar no mesmo dia. Aí eu acordava 2 da manhã e chegava meia-noite, porque tinha que pegar o primeiro voo, que era 6, o aeroporto nosso é longe, vocês sabem, né? Eu ia lá, fazia a reunião que tinha que fazer, pegava o ônibus, pegava o voo tarde e chegava de madrugada em casa. E aí as crianças ficavam, não conseguia, eu não tava dando conta de tudo. Gente, pensa.
Eu tinha um salário, que eu tinha uma vida de solteira. De repente, eu precisava sustentar uma casa e atender todas as Só tava necessidades você, seu que pai antes eu se atendia foi, sua mãe pontualmente. se foi. O pai Legal. dos meninos, a minha mãe já era separada E deles. eles não ligavam também. O pai dos meninos estava noivo, ia casar com outra. Então, assim, ele era um cara legal, mas ele também não tinha muita condição. Então, ficou muito comigo, assim, tudo, né? Tive diversos problemas com o pai do Guilherme, porque não era um cara que ajudava, pelo contrário. Ainda falava que ia tomar ele de mim. Nossa! E eu passava noite chorando, vou tirar o menino de mim, gente. Mas como que é isso? Não, passei mil coisas. Isso é terrível. né? Terrível. Não, o cara maldoso, entendeu? A gente nem tem contato com ele. Agora, o pai do Hugo, que é o último e tem o Gui como filho, ele é um cara do bem, amigão nosso. Mas, enfim, não tinha muita condição. Uhum. Então, eu falei assim, eu tenho que arrumar um negócio que me dê dinheiro. Certo. E que eu fique mais perto. Eu preciso orientar os meninos na vida aqui, organizar as coisas, eles têm que comer. E como que surgiu essa ideia de confecção? Foi do nada? Embaixo do imóvel da minha mãe tinha um espaço, né? Tá. Já tinha uma tia, que é a irmã da minha mãe, que trabalhava, então eu propus, né, pra gente... E você gostava de costurar, então? Gostava. Então você tinha esse hábito de costurar lá na Tinha, infância? eu costurava desde os na 13 adolescência. anos, né? Aham. Então, assim, tive a ideia e tal. E a gente fez uma aliança errada. Essa aliança que eu fiz pra esse negócio, Sim. ela foi o fim da minha vida, pelo menos de um capítulo. Ela me fez zerar a vida e recomeçar continuando. Caramba, o que aconteceu? Quando você faz uma aliança errada, você paga um preço muito alto. E eu não tô nem falando de certo e errado. A aliança foi feita errada, pronto, e acabou. Eu perdi minhas reservas, eu perdi carro, eu já tinha perdido a minha moto, eu perdi dinheiro. Te roubaram, literalmente. Cara, eu não posso nem falar isso, porque foi algo que eu já ressignifiquei. Tá Mas bom. que teve muita sabotagem, Mas que teve. teve. Que teve sabotagem no sentido, assim, de... Foi Esse maldade negócio não vai dar mesmo. certo. Foi maldade. Eu acho. Tá. Eu senti uma angústia tão grande, parecendo que tinha enfiado uma faca dentro do meu peito, e eu fiquei sentindo essa dor por anos. O início do fundo do poço foi aí. Então, assim, eu me vi numa situação que eu não tinha como continuar, eu tive que fechar e nem tinha como voltar para o mercado de trabalho, porque eu não tinha nem nome para voltar para o mercado de trabalho. Eu não tinha nem nome para voltar para o banco, porque eu tinha tanta restrição no CPF, dívidas. E eu me vi sem saída nenhuma. Nenhuma. Eu não tinha. Eu comecei a passar mal. Eu tive depressão. Eu lutei contra a depressão. Eu tive síndrome do pânico. Eu não ia no supermercado nem para comprar pão. Tudo era o Guilherme que fazia. E a gente viveu, assim, durante um ano, um dia de cada vez. O dinheiro que entrava na loja nem pagava conta. Eu comprava comida. Teve dia de não ter entrado dinheiro para comprar comida. A gente teve que pedir R$10 para vizinho emprestado para comprar 2 tomates e uma carne, assim, pra gente poder fazer de janta. A gente Que coisa vivia... impressionante. Eu Então, na hora que a fiquei um gente ano. achou que você tava no fundo do poço, você só tava entrando. Não, aquilo ali foi um histórico. Por isso que eu tô te falando. Já tava longe do fundo do poço. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse passar isso na minha vida, porque eu sempre tive ideias tão boas no sentido de todos terem uma vida legal, de todos alcançarem porque seu você é sonho de altruísta, vida. você cuidou dos seus irmãos, você... Meu Deus! É o que eu te falo. Quando você faz alianças erradas, quando você tá no caminho que não é seu, você tá fora do propósito, você não vai chegar onde você precisa. Se você estiver trilhando em caminhos que não são seus, não vai dar certo. Alguém te Você vai derruba. estar fora do propósito. Você tem propósito. Se você estiver fora do propósito, as coisas não vão funcionar. Você precisa achar o propósito. Então, eu entrei... olha só, eu não tinha dinheiro para comer. Eu ia comprar remédio, me consultar com um psiquiatra. Eu não tinha a menor condição. Certo. Eu lembro de uma vez que uma vizinha ligou pro meu pai e falou... Ele chama João. Falou, João, a Joyce tá passando mal. Ela tá lá no Barro Preto, resolvendo problema. E ela não consegue pegar ônibus pra voltar, que eu tava com síndrome do pânico. E aí ele falou pra ela um monte de coisa. Eu não consigo, hoje eu tô velho. Vocês estão aí, ajuda ela e tal. Aí depois eu liguei pra ele, falei assim, pai, o senhor pediu pra gente afastar, então eu vou aceitar. Ele aceita mesmo que é melhor? Assim, ele é bem bruto, rústico, sistemático. Sim. E eu falei assim, mas a vizinha te ligou? É porque eu tava passando mal. E ele falou comigo assim, mas quando a gente tá passando mal, a gente liga pro médico, né? Eu falei assim, nossa. Credo. Gente, foi muito difícil. Eu achei que eu não fosse aguentar. Nossa, Eu achei. mãe do céu. Namorado Ó, terminando comigo, me traindo, meu vizinho me traindo. Não, Eu tô ficando assim, velho. impressionado com a história. Por quê? Quem tá contando a história pra nós não é a pessoa que viveu a história. não outra é, não. pessoa. Não é? É claríssimo É isso pra estranho. nós. A gente sente, não é, porque às vezes você volta na personagem lá de trás, mas você já volta a ser a Joy A to Joy. you. Você volta a ser aquela pessoa alegre.
O que aconteceu? Que segredo é esse? Milagre. Que milagres, que transformação é essa que você conseguiu? Explica pra nós. É aí que tá o segredo. É aí que tá o segredo. É o que eu gostaria que todos soubessem. Por favor. Assim, eu descobri que a nossa missão de vida está totalmente ligada em a gente fazer o outro feliz. Se você não absorver essa ideia, você vai lutar muito por aí. E não vai chegar onde você quer. Porque a nossa missão de vida está totalmente ligada em a gente fazer o outro feliz. Quando eu me encontrei nessa situação, eu até liguei pro meu pai e falei, eu tô pensando em me internar, porque eu não tô com saúde, eu não tenho saída, eu não tenho dinheiro, eu sou provedora do lar, eu não... Não tenho um emprego. Até as pessoas que a Deus empresa levantou... deu errado. Até as pessoas que Deus levantou. Você tinha alguma religião? Eu sempre fui católica. Certo. Mas em um certo momento, Deus levantou algumas senhoras evangélicas. Sempre tem um caso assim numa igreja, um testemunho, né? Sim. Assim, de forma tão natural, Deus levantou umas senhoras, sabe? Primeiro que são minhas amigas até hoje. Então, elas me ajudaram muito espiritualmente. Teve momentos que nem elas sabiam o que falar. Elas choravam junto comigo, Joyce. Eu não sei. Chorar junto. Chorava junto, pelo menos. Porque não tinha saída, gente, onde eu estava. Aí, beleza, eu entendi que eu não podia. Elas queriam me dar remédio. Eu falei, não vou tomar. Porque se eu tomar remédio... Aí eu fumo. Ou eu não tenho dinheiro pra pagar o remédio. Não adianta vocês querem me dar, que não vai funcionar. Eu não tenho dinheiro pra pagar um psiquiatra pra me dar o remédio certo. Porque eu não vou tomar qualquer remédio. E eu não posso ficar sedada. Eu preciso ficar acordada. Eu tenho problemas pra resolver. Que pessoa deitada consegue resolver problema? Eu tô com problema, não. A minha vida tava do avesso. Uhum. O que eu fiz foi fazer do avesso o lado certo. Eu peguei o avesso e falei, então esse é o lado certo, vai ser assim. Agora eu vou viver assim. Isso, velho. Eu fiz no avesso o lado certo. Essa frase é extremamente inteligente. Foi. E peraí um pouquinho. Porque eu tava negando espera um pouquinho. realidade que era muito real. Isso, não, mas espera um pouquinho, porque isso é bem impactante. Ó, é a primeira vez na minha vida que eu ouço alguém falar isso. É a primeira vez na minha vida que eu ouço alguém falar isso. Uma pessoa de 18 anos falar Uma isso. pessoa de 18 anos ainda é mais surpreendente. Eu fiz do avesso o lado certo. Essa frase é muito importante. Ela é importantíssima pra vida. Ela é muito importante. Para de fantasiar, é o que você tem. É assim, agora você vai resolver do jeito que você quer, um por um. Primeira coisa que eu fiz. Pode falar palavrão? Não, né? Pode, deve. Por favor. Eu comecei Palavrão! Eu comecei a mandar tudo e todos pra puta que pariu. Bom demais. Isso. Não é palavrão, né? Puta que pariu, né? Eu ia falar PQP, mas já que vocês me autorizaram... Eu comecei... Eu não xingava as pessoas, não, tá, gente? Na minha mente, vai todo mundo pra puta que pariu. O Luiz, ele tá falando, mas ele não fala palavrão, não. Ele não fala palavrão. Às vezes eu falo. Eu tive muita dificuldade pra falar palavrão, Eu porque eu tive uma muito. criação meio que religiosa, assim, na igreja católica, as minhas amiguinhas eram do grupo da igreja, essas coisas. Mas assim, com o tempo, igual eu trabalhava no banco a gente é muito desesperado e tal, tem gente de tudo quanto é jeito, é pilhado, então eu fui aprendendo. Mas eu não tinha o hábito, não. Mas enfim, eu comecei a entender que eu estava no fundo do poço e as pessoas não estavam ligando pra mim, pelo contrário, elas estavam me abandonando. Ninguém liga. Elas estavam... Quando eu era uma referência, as pessoas queriam ficar do meu lado. É isso mesmo. Ficar comigo. Sim. Eu era a pessoa que enchia os olhos das outras. Sim. E aí, quando eu tive problemas, eu já não enchi os olhos assim mais. Então, eu tava sendo abandonada, eu tava sendo traída, eu tava sendo rejeitada, né? Então, eu não perdi só dinheiro, eu perdi pessoas. Sim. Eu perdi relacionamentos, Ih, eu perdi demais, a dignidade, né? cara. Eu isso perdi assim, a honra, a esperança. Os meus irmãos tiveram que ir pra escola com calça jeans molhada, porque de 4 em 4 meses os bichinhos cresciam, que estavam em fase de crescimento, e eu não tinha dinheiro pra repor nada. A gente passou, teve vezes que o coleguinha do Guilherme de rua, um menino assim, colega da rua. Né, que a gente tem muito apreço por ele é meu irmão de coração. Ele teve que me dar dinheiro pra fazer um almoço de domingo. Eu tinha R$3, mandei o Guilherme no supermercado comprar comida. Falei, Guilherme, compra lá, sei lá, isso aqui, volta pra gente fazer um almoço de domingo. Aí eles chegaram com batata, cenoura, eu fiz carne cozida. Eu me lembro disso, sabe? Com muito carinho. Que coisa então, assim, linda, gente. As pessoas estavam me abandonando. Elas estavam um pouco se lixando pra mim. Mas E não eu é ia culpa colocar das elas como pessoas. prioridade pra resolver os problemas. Eu falei assim, não, eu vou resolver um por um no meu tempo. Eu sei que eu tenho parte de culpa nisso, né? Mas eu preciso ter saúde pra poder lidar com isso de uma forma que eu saia disso bem. Porque eu preciso cuidar do Guilherme e do Hugo, eu preciso cuidar das coisas, né? Então, enfim, fui resolvendo uma coisa de cada vez, do jeito que eu tava. Aí eu falei, olha, eu gosto muito de estudar. Eu sei que isso me anima. Eu não tenho grana. Então, assim,
Cara, não dá. Então, assim, eu lembro que na época o coach tava muito na moda, até virou modismo, assim, virou um trem meio manchado no mercado. E aí eu recebi uma proposta de uma empresa que eu tinha que pagar muito pouco pra poder estudar. Eu falei assim, cara, nem sei se é boa ou se é ruim. Eu vou estudar, vou fazer e vou me distrair até as coisas chegarem no lugar. Consegui a grana, paguei lá, né? Era bem pouco. Assim, não era muito pouco, mas eu consegui o dinheiro. Tipo, R$1.600, né? Beleza. Comecei a estudar. O coach mudou a minha vida. O coach me acordou. Eu estava adormecida, eu estava doente, eu não estava tomando remédio, porque eu falei, não vou. E estudando a metodologia, a primeira coisa que você faz é aplicar as técnicas com você mesmo, né? Então, eu fui aplicando. Então, eu entendi que você pode começar a cuidar da sua depressão, a sair da depressão se você se alimentasse melhor. Aí eu descobri que descobri que banana melhora a dopamina, que é o hormônio da alegria. Então eu falei, vou comer 3 bananas por dia. E banana é barato, então encaixou. Atividade física, você tem que fazer atividade física pra aumentar a sua serotonina e falei, então vou fazer. Aí você virou fitness. Comecei não tinha dinheiro pra pagar academia, comecei a pegar vídeos gratuitos da internet, comecei a fazer em casa e comecei a caminhar na rua. Tinha dia que eu tava tão mal que eu caminhava 3 vezes. De tão desesperada que eu tava, recebendo cesta básica, gente, de igreja. Isso, pra mim, assim, não é vergonha nenhuma, eu tô dizendo tanto... É história, gente, é história. Como eu estive, como eu estava na época. Então, eu estava envergonhada. Pra mim, eu tinha errado feio. Olha onde que eu tinha levado a minha família. Deus me deixou cuidando dos meus irmãos depois que a nossa mãe faleceu. E olha o que eu tava obrigando eles a passarem. Então, assim, na minha cabeça, eu era a pior pessoa do mundo. Eu não merecia um relacionamento digno, eu não era um bom partido. Então eu respirei fundo e falei, deixa eu resolver meus problemas. E aí, devagarzinho, eu vou colocando a vida no lugar. Eu fiquei 2 anos e meio sem encostar em homem. Beijo na boca, abraço, nada. 2 anos e meio. Porque eu estava doente, porque eu estava cheio de problema. Sim. Homem é praga, só. Sim. Não, mas eu estava fora do meu propósito. Entende que na minha cabeça... Sério? Eu só acho que nós 3. Mas você entende que eu estava fora do meu propósito? Você estava nessa, eu também. Eu tô 45. Cara, mas o negócio não é se homem presta ou não presta. O negócio é que eu estava fora do meu propósito. Massa. Entendeu? Então se sofre. Caramba. E aí, você colocou em prática o que você aprendeu no curso. Não era só teoria, era real. Era real. Ok. Comecei a fazer tudo que no curso... O método é muito eficiente, né? Por mais que tenha tido as distorções de mercado que a gente sabe que teve, mas o método é muito eficiente. Certo. Então, eu consegui equilibrar a minha vida, colocar as coisas em ordem devagarzinho. Eu fui me recolocando no mercado e resolvendo os problemas. Sim. Quando eu assustei, ninguém acreditava onde eu estava. Carro de volta, moto de volta, morando num bom lugar... Vida estabilizada. E qual foi o negócio que te trouxe isso tudo de volta? Não, eu voltei pro mercado. De financeiro. Voltei pro banco. Pro banco, qual banco? Aí eu trabalhei no Santander. No Santander. Trabalhei no Santander. Legal. Né? E, em paralelo, as pessoas apareciam para fazer o processo de coach comigo, porque eu era um exemplo vivo. Só que eu não divulgava, porque o trabalho do banco é um trabalho que consome muita energia da gente. Tá, então peraí. Então as pessoas te ligavam? Como que era? Entrava em contato comigo pelo Instagram, né? Sim. Eu tenho o último processo de coach que eu fiz, em paralelo às minhas atividades, né? Que eu ainda, né, no mercado financeiro. Hoje você ainda continua no Santander? Hoje. Não. Hoje eu trabalho no mercado ainda, né? Mas não em outras instituições. Você dá consultoria? Dou consultoria também. Tá. Consultoria. Então, assim, ela mora em Madrid, essa moça. Ela me conhecia aqui do Brasil. Ela mudou para Madrid com o esposo, com a família. E a filha dela tem na época, né? Agora já tem um tempinho, já acho que fez 14 ou 15, não sei. Certo. Mas a filha dela, ela queria que eu fizesse um processo de coach para a filha dela. Sim. E a gente conversou e tal. E ela me disse, eu falei assim, Olive, por que você está me procurando? O que você precisa de mim? O que se eu fizer por você vai ser nossa, era isso que eu precisava. Ok. Qual que é o sinal? Me fala o que é que você espera de mim. Ela falou, Joyce, eu quero que você ajude a minha filha a ser feliz. Olha que bonito isso. Certo. E eu estudei ciência da felicidade e bem-estar depois do processo de coach. A gente vai estudando, a gente não para, porque eu descobri que entrando em autoconhecimento, entendendo como que funciona a minha mente, o meu corpo,
sabe, o meu comportamento. Se eu entendo como eu funciono, fica mais fácil chegar onde eu quero e preciso. Você determinou, né? E existe um passo a passo para isso. Existe. Qualquer ser humano que seguir esse passo a passo, ele consegue... A metodologia é muito boa. Ela não define a sua vida, não. Quem define a sua vida é você. Mas eu tô falando esse agora... aspecto aí da felicidade em si, que você fez pra mocinha lá, Madrid, de Madrid. Isso. Porque assim, ninguém sabe, mas felicidade é uma ciência. Então tem uma ciência aí. Existe uma ciência. E você é apaixonada por isso? Apaixonada. Foi o que me ajudou, né? E você domina a ciência da felicidade? Eu sou uma eterna pesquisadora da área. Mas você domina a metodologia. A metodologia. Você conhece a metodologia da ciência da felicidade. Exatamente. É isso? Porque se E as pessoas já sabem disso? um pouco mais sabe, ou mais ou menos, né? Conta isso pra mais pessoas. Você vai ajudar a gente demais. A sua história, só a sua história que a gente contou aqui. Olha, o que tem de gente apaixonada por você agora... Se prepare. Legal. Bom, eu sou o primeiro, eu tô apaixonado. Eu já era por também, você, não? então tá bom. Nós estamos apaixonados. A sua história é apaixonante. E mais do que apaixonante, ela é transformadora. Sabe por que eu decidi ela é real, Sabe cara. por que eu decidi contar, Luiz e Fábio? Porque quando eu precisei, tinham pessoas na internet fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Isso. E aí eu disse, quando eu estiver preparada, eu vou fazer o mesmo pelas pessoas. Que massa, isso aí. As pessoas merecem isso, Merecem. tá? Aquela história lá traçou que, eu não mereço. Você fez do avesso o fato. As crenças limitantes são um dos tópicos mais interessantes da metodologia do coach. E é muito difícil. Realmente não é qualquer coach que consegue ajudar. Até porque a pessoa em si, ela é o fator mais determinante. Por exemplo, geralmente né? Você é muito enraigado nas suas raízes, arraigado nas suas raízes, né? Elas são importantes para você. Sim. Como é que a gente vai contra o que te trouxe aqui desde, né? Você tem 40 anos. 40. Assim, há 40 anos. Obrigado. Há 40 anos essas crenças 45. caminham com você. Eu vou fazer... meu aniversário tá chegando, tá? Então você já... Fala o dia pra gente comemorar. Dia 18 de maio. Legal. Faço 45. Legal. Pensa, 45 anos, você tem... É como se fossem as pernas de uma mesa. Gente, essa mesa aqui tem 4 pernas. Aí chega alguém, um coach, um mentor, um terapeuta, e fala assim, Fábio, sabe essa perna aqui? Não tá legal. É ruim. Vamos tirar? O que vai acontecer com a mesa? A mesa vai jogar isso aqui, vai cair, a mesa vai tombar, cara. A gente não faz isso com as crenças. Quando você tira, a mesa tá aqui. Quando você tira uma perna de uma mesa, você tem que colocar outra no lugar. Então a gente não tira crenças, a gente transforma crenças. Tá. Então eu transformei a minha crença de não merecimento. Mas, assim, é muito interessante que no dia que ensinaram pra gente as crenças, o professor falou assim, você vai passar uma semana anotando todos os pensamentos que você tem, que você acha que são sabotadores, que não te ajudam. Mas, enfim, eu tô resumindo. Eu tava lavando vasilha, né, e focada naquilo ali, o tempo todo, a semana toda. De repente, veio na minha mente essa história da minha mãe ter falado que eu não merecia. Na hora, eu falei... Olha aí, puta merda, se ela tivesse viva, eu matava ela aqui agora. E mas tadinha, ela não sabia. E você fez isso, né? Eu falei, cara, é isso, eu só preciso ressignificar. Na hora dá uma raiva. Depois você entende. Principalmente eu que tenho valores cristãos. Cara, você precisa honrar pai e mãe, sendo eles quem são. Tá bom. Você sabe que a maior sacada da vida é você amar a pessoa do jeito que ela é? Meu pai é um alcoólatra, eu quero ver você amar ele sendo alcoólatra. Isso é amor. É legal amar o seu pai se ele fosse o Vicente, cheio de dinheiro. É amor, né? Quero ver você amar seu pai alcoólatra, seu pai que te abandonou, Isso seu pai que te rejeitou, sem honrar ele aí fora. Eu quero ver você honrar a história da sua mãe, mesmo ela tendo te chamado de vagabunda. Entendeu? Isso é amor. O amor, ele não se trata do outro merecer. Ele se trata do sentimento que tem dentro de você, que é um sentimento bom, que vai te levar a lugares bons. Legal demais isso aí. Velho. Bom demais. Acho que essa é a transformação que as pessoas custam em... Quem não consegue pegar isso... quem não consegue pegar isso não tem uma vida plena, tá? Eu sei disso, assim, eu passei por vários bocados aí também, passei por muita dificuldade, a minha família passou por uma dificuldade muito grande também, a gente chegou a quebrar também, a gente teve essa vida boa lá atrás, a gente quebrou mesmo, assim, quebramos mesmo. Gente, o fracasso faz muito parte do sucesso. Sim. O negócio é como você lida com isso. Isso aí. Essa é a questão. Né? Quem fica com você nesse momento? Quem que tá
firmando laços importantíssimos com você no momento que você tá lá no fundo do dia poço. depois. Eu tive uma questão de depressão, Espetacular. tava ouvindo sua história, fiquei Imaginando. remetendo aqui meus tempos de depressão, de síndrome do pânico, essas paradas todas. E eu busquei tudo, assim. Eu conto essa história, acho que eu já até contei no Plavoncast pedaços disso, mas quando eu tava no fundo do poço, mesmo assim, que você se sente desamparado, eu busquei várias ajudas, assim. E todas as ajudas que eu buscava tinham uma resposta em comum, que era eu mesmo. Então eu falei, velho, se todas as respostas acabam em mim, a resposta tá em mim. Então deixa eu entender isso aqui. Não é lá fora que você vai achar. Não é lá- Não é na igreja, não é no Prozac, E eu fui de tudo, não é no livro de autoajuda, É isso. não é na consulta com o psicoterapeuta. É em mim. em si. E Cara, aí, aquela mudança que você teve, eu também fiz. Sim. E aí eu falei, bicho, pô, isso aqui é legal. Aí, só que essa mudança, o que você tá dizendo pra nós, se eu tiver errado, você me corrige, é que tem uma forma de você mexer alguns pauzinhos ali pra que isso seja... que é difícil. Sabe o que eu Não é falo? É fácil? uma frase que eu uso muito, que eu falo assim, existe um caminho certo pra você performar melhor. Não é um caminho pra todo mundo, Sim. é um caminho certo pra você Legal. performar melhor. Então segura isso. Gente, tem que ir pro quadro agora. Ô, gente, vai lá, rapidinho, muda a câmera Fazer lá. o quê? Nós vamos pro Pro quadro. quadro. Meu Deus! É porque você acabou de criar o produto que vai... Você acabou de criar o produto que vai ser a sua próxima grande virada. Caramba! Para você trazer mais pessoas. Ah, legal. Olha só, Joyce. Eu vou escrever de uma vez, Fábio. O que eu sinto aqui nessa frase? Olha como que ela conecta. Caminhar, todos estamos. Tá todo mundo caminhando. Por mais, Caminhando errado. por mais triste que você esteja, Caminhando sem direção. tá todo mundo caminhando. Exatamente. E meio que na loucura mesmo. É na loucura. Mas qual que é a rota que você tem que seguir? Qual que é a direção que você tem que seguir? É ali que você tem... É aquela estrada que você tem que descobrir. Pra isso aqui, ó. Pra uma melhor performance. Na vida. Essa frase... Vamos escrever aqui a Deixa autora. ele tá pensando, né? Joy to you. Essa frase, que é sua, ela mostra pra nós como que a gente vai chegar nesse caminho. Qual que é o jeito de fazer lá? E aí eu te pergunto. É fácil ou difícil? Demora quanto tempo? São quantos passos? Você tem tudo isso já mais ou menos focado? É muito individualizado. Então ficou melhor ainda. É Dá- muito dá um individualizado. Olha aqui, peraí. Saca isso, Joyce. Saca isso. Esse caminho certo, ele depende de um diagnóstico. Isso. Caramba, que delícia. Legal. Então, espera aí. Saca só. Meu Deus do céu. Agora chegamos num produto. Saca isso. Ó. Imagine uma menina de 14 anos, de 18, 19, que passou pela mesma história sua, tá? Ela tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Então, uma menina que teve lá os pais, um abandono com os pais vivos, que foi o que você passou. É isso um mesmo. abandono com os pais vivos. Aí depois você teve que cuidar dos seus irmãos, para eles não sentirem a mesma coisa que você, porque você não queria Que eles sentissem a mesma dor. que eles sentissem a mesma dor que você. Você sacou o negócio mesmo, hein? É isso. É isso mesmo. É porque você é altruísta pra caramba. Então, você falava, não, vocês não vão sofrer igual eu sofro. Isso. E aí você comprou aquilo. Só que a energia foi acabando. E você muito corajosa, empreendedora e sempre se virando nos 30. Conseguiu um emprego difícil, super concorrido, beleza. Na instituição privada, financeira, conseguiu dinheiro. Abriu um negócio na louca, sem planejar, sem nada. Tomou um golpe, foi no fundo do poço, loucura total. Você estava no caminho certo? Não, totalmente fora do propósito. Você estava no caminho errado. Errado. Alguma coisa teve que acontecer para você performar melhor. Exatamente.
Então é uma história real, nós não estamos inventando nada aqui. Não, houve um despertar. Houve um despertar. E esse despertar dependeu dessa estrelinha aqui, não foi? Você teve que fazer um diagnóstico, não teve? Teve, no mínimo ali, foi um autodiagnóstico. Diagnóstico da vida. Só que esse diagnóstico, por ser um diagnóstico, ele não foi aleatório. Porque aleatório você já estava. Você já estava caminhando, tipo, barata tonta ali. Só indo. Só tava indo. Só indo. Esse diagnóstico, ele pode ser transformado em uma ferramenta? Por exemplo, vou dar um exemplo. Bem real, assim, da vida real, né? Uma ferramenta. Vou dar um exemplo. Isso aqui a gente pode transformar num quiz, um questionário. Pergunta, a pessoa responde. E você, como a pessoa que viveu toda essa história, todas essas caminhadas, você consegue, com base no que a pessoa responder, ver o quão perdida ela está, o quão fora da rota ela está? Sim. Só com a resposta dela? Sim? Sim. Então você vai salvar muita vida. Eu espero. Não é legal isso? É muito legal. Então imagine agora que nós vamos fazer um lançamento de uma URL. Sabe o que é uma URL? Não. URL é uma página de internet. Sim, uma página, URL. URL. Legal? Por exemplo, olha que lindo. Isso brotou, tá? Diagnóstico. Olha que lindo. Da vida. Ou ainda melhor, diagnóstico da sua vida. www.diagnóstico da vida. Me conte o que você está sentindo hoje. É forte isso, hein? Eu achei profundo, gostei. Não é lindo? Eu entraria nesse link. Eu entraria nesse link. E eu tô falando, e a gente está criando agora, tá? Isso não existia. Diagnóstico da vida. Me conte o que você está sentindo hoje. Uma página em branco. www.diagnóstico da vida. E lá só tem uma frase. Me conte o que você está sentindo hoje. E um campo para a pessoa digitar. E ali falar da vida dela. Sabe por que o quiz é interessante? Porque são perguntas que as pessoas falam assim, cara, era isso que eu queria que tivesse me perguntado. E eu não estava sabendo responder. Que massa. Quando você faz isso, você conquista a pessoa. Aí você conecta. Aí você conecta. Essa pessoa vai. Ela quer sair porque ela tem as perguntas. Aí a pessoa, na hora que ela der a primeira resposta do que ela está sentindo hoje, ela já vai para um quiz mais ou menos direcionado. Legal. Porque pode ter uma galera que está terminando o casamento e você tem um quiz do casamento. Legal. Aí pode ter a galera que está precisando mudar de emprego e você tem um quiz para mudar de emprego. Que fera, hein? Olha que massa. Aí pode ter a galera que está precisando... que está com problema com droga, aí você tem um quiz de negócio de droga. Aí você tem um que está com problema financeiro, você Pô, e aí a gente vai ajudar muita gente. Gostei demais. Não é legal? Não, muito. Então, aí você entrega para a pessoa de presente, isso tudo gratuito no primeiro momento, tá? Você entrega para a pessoa para presente a primeira fase do diagnóstico, que é em papel, escrito, o seu diagnóstico é este. Pode ser ele até infográfico, tá? A gente pode ter aqui um grafiquinho mostrando qual que é o nível de tristeza que ela tá, qual que é o risco, o percentual de risco que ela tá de estar no caminho errado. Pelo seu diagnóstico, você tem 35% de estar no caminho errado. Ou, pelo seu diagnóstico, você tem 70% de chance de estar no caminho errado. Legal? Boa. Olha que massa. Massa mesmo. E aí, tem aqui algumas dicas que já dá para você seguir. Aí você dá ali, por exemplo, algumas estratégias para a pessoa descobrir os sabotadores e tal. E a pessoa, nossa, que legal. Ok? Agora, tem uma forma de você saber qual é o caminho certo. E eu estou aqui por você. O meu nome é Joy to You. Joy pra você. Ou Joy para, né? Sabia que eu tinha pensado no nome certo. É muito legal. Meu nome é Joy to You. Ou Joy
ô Joyce, e eu vou te ajudar. Eu tenho um programa que é uma imersão presencial em Belo Horizonte, que eu faço de tempos em tempos para 30 pessoas. Venha, compra seu ingresso. É mesmo. Que eu vou transformar a sua vida. Não, que legal. E você quer mais? Olha só que incrível. Se você fizesse imersão com um ticket barato, R$500, a pessoa, vou ser mais exato, tá? 12 parcelas de R$47 ou R$500 à vista. É o ingresso. 30 pessoas, Joyce. 30 vezes 500 deu quanto? 15 mil? 15 mil, Joyce. Por turma. É. Joyce, montar turmas de 30 alunos com essa história que você tem, com essa transformação que você vai fazer na vida dela, eu vou te falar, eu vou lá e compro os 30 ingressos. Não compra nada. Eu vou lá, compro os 30 ingressos e boto para os meus funcionários. Ah, tá, entendi. Você tá entendendo o que eu tô falando? É poderosíssimo. É muito. Então, isso aqui você pode vender para empresas, você pode vender para equipes, para fazer alta performance. É extraordinário. E esse valor que eu tô falando aqui, ó, é com desconto, porque na verdade o valor cheio desse negócio é R$1.500. Mas Ele é legal, né? Ele é legal, né? É lógico, porque é o seu tempo, você não pode se desvalorizar. Não existe outra história igual a sua, isso é óbvio, né? Mas leva a sério isso. Levo, lógico. Porque, veja bem, o que você passou... Sabe quando eu acordei pra ver que isso tudo deu certo? Quando eu voltei, uma vez uma amiga falou comigo assim, ai, eu quero, e ela é mais velha que eu, e ela falou assim, eu não vejo a hora de chegar onde a Joyce tá. Eu, como assim? Ela, já deu certo. Eu, gente, é mesmo, deu certo. Tipo assim, os meninos, porque ela tem filhos, os filhos dela são menores. Ela, Joyce, seus meninos deram certo. Eu, nossa, é mesmo. Era um alívio. E a outra vez que eu voltei pro Santander, e o superintendente me contratou, ele falou assim, ô Joyce, agora que esse capítulo já finalizou bem, você tá preparado para um novo capítulo e tal? E aí, como é que você tá? Eu, gente, é mesmo, o capítulo acabou. Eu acordei pra ver que deu certo. Por isso que eu criei mais coragem pra fazer a transição. Né? Eu sei que eu saí do banco já faz Caramba, tempo. não, é maravilhoso. Esse negócio, ó, é apaixonante. Tá? E não tem nada de lero-lero, não. Não tem lero-lero, O coach cara. é uma metodologia sensacional. Eu ainda estudo PNL. E outra coisa, Então, e saca isso aqui. Em nenhum momento a gente foi chato. Em nenhum momento a gente falou PNL, programação. Em nenhum momento a gente falou coach. Não, cara, é diagnóstico da vida. O que você está sentindo hoje? Me conta. Olha aqui os problemas que estão acontecendo contigo. Olha aqui o percentual de você estar no rumo errado. E tem pessoas que não estão despertadas, e aí o despertar acontece. Nossa, menina, isso arrebentou a boca do balão. Venha para a imersão do despertar. O Luiz é ótimo. Filho, o negócio é poderoso. Você é o bichão mesmo, né? Venha para a imersão do despertar. O que é a imersão do despertar? Nós vamos passar um dia inteiro juntos. De manhã, vamos almoçar junto, vamos sair daqui à tarde. Eu juro para você que aquela transformação que eu tive na minha vida, eu vou te ajudar a você encontrar em si mesmo. Não tem lero-lero. É isso mesmo. Não tem bababá, não tem lero-lero. Olha que Paulo Vieira começou assim, com 10 pessoas. E aqui, ó, e com detalhe. Se essa parada não acontecer na sua vida, eu te devolvo o dinheiro. É melhor devolver mesmo, né, gente? Seria muito feio, porque né? não tem bababá. A única coisa que eu preciso, de fato, é do seu compromisso comigo. E só tem 30 vagas. Isso aí, fechou. Legal, nossa. Isso é lindo, Legal cara. pra caramba. Segura aí. Ó, Mas esse é o teste, eu acho que a gente tem que... Vou dedicar amanhã, tarde, noite, madrugada pra isso, fazer isso acontecer, né? então toca aqui. É isso aí, energia. Que aí a coisa vai. Eu tenho que agradecer vocês, né? Porque no momento que a gente tá sem energia, aparecem pessoas pra poder ajudar a gente a realmente concretizar o que precisa ser concretizado. Vou voltar pro microfone aqui. Por favor. Só fazer o fechamento. Vamos fazer o lá. fechamento.
É isso aí. Cara, que história, meu Deus do céu. Eu tô apaixonado pela Joy. Apaixonadíssimo. De novo, né? Eu já era bom demais, por vocês. Bom demais, Gente, bom demais. Muito legal, Que bom, tem que te agradecer, assim, o seu carinho desde o primeiro dia que você esteve aqui com a gente, muito rapidamente, né? E contou um pouquinho da sua história. E hoje contou uma história que, além de emocionante, é legal perceber como as pessoas percebem essa mudança na vida. É muito interessante perceber que as pessoas percebem aonde ela estava, aonde ela está agora e aonde ela quer chegar. É legal perceber isso, assim. É uma mudança que realmente muda a vida das pessoas, essa possível, percepção. É possível. É um exemplo que mostra que é possível. Sim. Não é só teoria. Isso é muito legal. Tem muitas pessoas que estão presas ao passado. Sim. E elas acham que elas estão condenadas a viver um presente e um futuro devido a um passado que não foi favorável. E aí muita gente fala, é porque não dá pra mudar o passado. Eu te digo que dá. Aí as pessoas perguntam, como que você faz isso, né? Sim. Então, assim, a primeira coisa, não é fácil, mas a primeira coisa é você mudar a forma que você vê o passado. A forma como você julga o passado. Você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai mudar a forma de enxergar. A forma de enxergar. É aquela frase, né, que vivem falando por aí, né? O que você fez com o que fizeram com você? Total. Ela é muito forte, essa frase. Não é o... eu tenho uma que é boa também. Não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Rock Balboa. Rock Balboa. É isso aí. É isso que mesmo. delícia. A gente não quer apanhar. Não, mas a gente apanha, não tem jeito, né? Só que, apanhar é uma... Não, mas é verdade. É assim, o quanto você aguenta te mostra que muitas vezes o que as pessoas estão considerando que elas estão apanhando, pra você não é nada. É nada. Então, assim, é a forma de ver o que você tá passando que vai definir o seu presente e o seu futuro. Total. Mas agora é o seguinte. Meu Deus. Nós e a vamos gente continuar. tem duas escolhas, né? Ou a gente vive bem, ou a gente vai viver mal. É isso aí. Porque o Luiz te deixar deu uma de viver- saída aqui, né? No quadro pra você. Deu nada, ela que deu. Você deu, ela né? só Você falou nos pra mostrou. nós. A gente Achei sensacional. plasmou isso. ali, Incrível plasmou. o quanto a gente Plasmou. pode construir isso aí de uma forma super rápida, assim, com qualidade. Sim. Só que esse assunto aqui é um assunto pra gente grande, que nós vamos continuar falando aqui, mas agora com as câmeras desligadas, que agora é segredo industrial. É isso aí. Boa, Como que vai ser vamos. esse lançamento? É isso aí. Agradecer a Isso aí, todo mundo que pessoal. esteve aí com a gente até agora. Tá gravando ali, eu sei que tá. Então Agradecer a todo mundo, agradecer Obrigado, novamente gente. você pela sua paciência e presença aqui com a sua história maravilhosa. Pedir todo mundo, né, que conheça o trabalho da Joy lá. Gente, espalhem essa história que, Espalhem sinceramente, essa história. é uma das mais bonitas que a gente cantou. Se aqui. cadastre no canal, Lindo. deixe um like e mande pra galera. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Até mais. Até o Até a próximo. próxima. É isso aí. Vamos que é. Temos mais. Vamos que vamos. Não, isso aí. Obrigado, Ótimo. Joyce. Gente, obrigada. Que honra.